Então vamos começar aí, Fred, a falar sobre essa vitória do Sport, sobre o Central 1-0, jogo no Lacerdão, Fred, e eu queria que você... um belo gol, tá? Inclusive, de Lene Lobato, e assim, que tem uma complexidade a mais por conta do gramado do Lacerdão, realmente um estado muito ruim, né? Mas o Sport consegue uma vitória importante, né? Saltando aí na classificação do Campeonato Pernambucano, conseguindo aí a sua primeira vitória, né, Fred? É isso, Celso. De tudo que a gente viu no que eu posso chamar de reestreia do Sport, né, no Pernambucano, porque o Sport até aqui tinha feito 3 partidas, 3 empates em 1-1, utilizando basicamente um time sub-20, um jogador acima dessa idade. E nesse domingo em Caruaru, em um gramado absolutamente lastimável, assim, não tem qualquer evolução. Não tem qualquer evolução. Os anos passam, tá? O campeonato, o futebol brasileiro evolui estruturalmente, a gente assiste outros estados, né, cada vez com estrutura mais adequada, mesmo nas equipes intermediárias, nas equipes pequenas, e os anos se passam aqui e o gramado, por exemplo, do Luiz Lacerda, né, é uma vergonha, uma temeridade, um risco. E Fred, assim, ela é um problema que o fato de ser antigo não significa que ele está estagnado. Ele vai piorando, porque pelos valores que se paga no futebol hoje, né, pelos valores que estão envolvidos no futebol, né, desde de valores de transações, salários, né, patrocínios e etc., esses ativos eles passam a ter um custo muito mais alto. Você perder um jogador que você investiu alguns milhões de reais, né, para ele compor aí seu elenco por algumas temporadas, por conta de uma rodada de um estadual que paga a um time como o Sport 333 mil reais, é um negócio que simplesmente é inaceitável. É inaceitável. Não dá para, mais uma vez, tratar como algo normal, né? Fica cada vez pior porque, velho, fazer futebol tá cada vez mais caro. Cada vez mais caro mesmo. E é inadmissível. E o preço da grama não acompanhou, não, tá? Pode ter certeza que o preço da grama não acompanhou a evolução do preço do salário dos jogadores e dos valores do futebol como um todo. A gente viu esse debate semana passada, né, no Campeonato Baiano, onde Fábio Mota fez críticas muito duras ao Adalto, né, o campo do Juazeirense. E a gente meio que deixa passar, né, a estrutura muito precária, né, o gramado muito precário do Lacerdão. E eu até estava lembrando, Celso, há muitos anos a gente gravou um podcast com o Evandro, e Evandro falou, não, tem um projeto aqui de colocar grama artificial, grama mista artificial em 3 estádios estratégicos do interior, tá? E aí já são, sei lá, 5, 6 anos daquela entrevista, ou até mais, 7 anos. É mais, se brincar. Daquela entrevista. E esse projeto nunca teve sequer um passo para ser realizado. Então, assim, é fundamental falar do gramado, porque qualquer análise que a gente faça a partir de agora sobre o jogo, ela é uma análise dentro de um contexto de um gramado em que é muito, muito, muito difícil jogar futebol. E é muito difícil você colocar uma equipe de maior qualidade técnica, tá, para impor essa maior qualidade técnica quando a condição de jogo tende a nivelar. Eu diria que o Sport conseguiu impor essa maior qualidade técnica, ainda que com uns primeiros 30 minutos de jogo, com a bola muito viva, né, com muita disputa, o jogador central chegando muito na marcação, natural e necessário, até porque o central precisa dos pontos, precisa vencer o jogo, não tem que se preocupar com nada.
além de conseguir o seu objetivo. Então o Central sabe que o gramado ajuda a nivelar e ele tenta fisicamente buscar um outro nivelamento, correr mais, lutar mais, brigar mais. E o Central resistiu e tentou isso durante grande parte do jogo. Mas era natural que em algum momento, tá, ou em alguns momentos, o Sport conseguisse encaixar jogadas que criariam chances mais claras, um pouco parecido até da lógica que foi o jogo contra o Ferroviário, mas na Copa do Nordeste eu diria que o Ferroviário teve uma postura mais reativa do que a do Central. O Central quis jogar mais do que o Ferroviário. Em compensação, o gramado do PV, né, do Presidente Vargas, é incomparável ao do Luiz Lacerda. Então, Celso, nesse cenário, e a gente daqui a pouco vai ter a análise individual de cada jogador quando a gente vai para a parte do campinho, nesse cenário, e eu acho que no começo de ano, existem algumas questões que se sobrepõem às outras para a gente analisar aqui. Não vejo muito interesse, digamos assim, eu sair agora detalhando o que levou o Sport a ter mais chance, a perder um gol aqui, um gol ali contra o Central. E por isso eu vou adiantar minha fita para o que eu considerei mais importante e mais relevante nessa tarde. Tá? O Sport, de forma absurda, até irresponsável, eu sei das dificuldades do mercado, sei das tentativas que deram errado, mas o Sport já fez 5 partidas profissionais no ano sem ter um único volante no seu elenco. Remanescente, reforço, jovem, sem um volante profissional no seu elenco. Não ficou um Fábio Matheus, que era um jovem, não ficou o Pedro Martins, não chegaram reforços. Basicamente, zero. Fabrício Domingues é um segundo volante estendido, digamos assim. Agora, nessa tarde, no Luiz Lacerda, se foi um teste, se foi uma prova, depois dos 3 bons jogos que havia feito com o Sub-20, Zé Lucas, jogou muito, de apenas 16 anos, fez uma partida. Jogou pra cacete. Fez uma partida que eu olhava pro campo e assim, eu disse, não é ele não nessa jogada, é ele. Não é ele não, era ele. Não é ele não, era ele. Veja só, Celso. Onde existiu ação, existia Zé Lucas. É verdade. Onde estava a bola, estava Zé Lucas. Precisava marcar duro. Exatamente. Precisava marcar duro. Entrava duro. Precisava fazer falta. Fazia falta. Tentava sair com qualidade. Conseguia sair com alguma qualidade. O campo é muito difícil. A ação é lá na construção ofensiva do Central. É um contra-ataque que está vindo. Mata na origem da jogada. Passou das primeiras linhas. A bronca já está lá atrás. Chega e recupera. Que partida, pô. Que partida Zé Lucas fez? Me lembrou ali os primeiros jogos de Pedro Lima, assim, né? Pela idade e pela performance no profissional. De você mais novo, inclusive. Um ano mais novo, inclusive. Mas me lembrou ali, né? De certa maneira, não com tanta imposição física, de certa forma, como o Pedro Lima mostrou, mas com posicionamento em campo e decisões muito acertadas, né? E execuções muito bem feitas. Então, me chamou também a atenção, fiquei impressionado como jogou. Então, Celso, para mim, assim, o que eu sublinho, destaco, o grande ganho do Sport em Caruaru, além dos 3 pontos, porque já estava precisando de uma soma mais efetiva no estadual, foi ver o garoto com personalidade, Celso. Porque é personalidade de ter ali Titi Ortiz do lado dele, de ter um Johan do lado dele, tá? De ter qualquer erro custar muito caro. Porque uma coisa é o Sub-20 entrar, falhar e empatar um jogo. Outra coisa é o Sport sair de Caruaru hoje sem os 3 pontos. E se é um erro de passe dele, e se é uma bola que ele falha, é uma outra repercussão, é uma outra questão envolvendo
o menino. A gente já viu jogadores jovens terem estreias que acabaram comprometendo a sequência desses garotos no próprio clube, no próprio esporte. E já que eu estou tratando como uma reestreia do esporte na temporada, essa atuação do garoto, do volante de Zé Lucas, ela, para mim, é o que há de mais importante. E em poucos minutos, a Ju também deu um grande recado, tá? Em poucos minutos em campo, entrando mais avançado, entrando numa espécie de segundo para terceiro volante ali, né? Segundo para terceiro homem de meio de campo. A Ju, passadas largas, da qualidade, chegando um homem surpresa na área, fez uma jogada com o Barleta que saiu na cara do gol e deu um toque consciente na saída do goleiro, mas pegou meio na canela, a bola saiu alto. Seria um belo gol de jogada trabalhada do Sport e daria até uma luz a mais na atuação curta, porém também muito boa de Aju. Então, sem de forma alguma com que essa minha frase mude o que a gente considera um erro gravíssimo da diretoria. Eu falo a gente porque eu e Cássio já tratamos desse assunto em outros programas, então eu sei que ele considera um erro gravíssimo da direção não ter um volante contratado, sem querer amenizar em nada disso, apenas para reafirmar a confiança e a boa impressão deixada por Zé Lucas, em menor tempo, mas também em alto nível por Aju. O Sport tem como se virar, pelo menos, nesses 2 próximos jogos, contra o Jaguar e contra o Santa Cruz. Não sei contra o Fortaleza, se já não seria uma prova de um nível muito alto para o garoto. Mas ano passado, Celso lembrou, Pedro Lima, a gente ficou naquela, tá bem, mas já tá chegando aí o jogo contra o Bahia. Mariano Souza foi lá, colocou ele titular contra o Bahia, ele rendeu e aí não perdeu mais a posição. Não acho que vai ser o mesmo caminho de Zé Lucas. Eu acho a posição muito cirúrgica, muito nevrálgica para... Faz tempo que não usa essa palavra. O Cássio falou que tava com saudade e eu consegui trazê-la aqui. É uma posição muito nevrálgica para a equipe. Use uma vez, assim. Essa é difícil. Ela, toda vez que sai, você acha que você está falando errado. Embora esteja certo. Então, assim, é muito difícil você imaginar que você vai atravessar uma temporada de Série A com um volante de 16 anos. Mas ele existe. Não vai. O Sport pode contar por ele. Pode contar com ele. Pode seguir, Cássio. Não vai. Quando o Palmeiras revela esses jogadores, Hendrick, Estevão, é dentro de um time assim absurdamente cascudo para você conseguir lançar um jogador. Então, assim, não vamos para não ir tão longe. Na questão de Pedro Lima, primeiro, tem 1 ano a mais, de 16 para 17 anos. A questão física faz muita diferença, embora Zé Lucas não seja tão mirrado, mas Pedro Lima já era forte. A gente falava, você olhava Pedro Lima e falava, esse cara não parece ter 17 anos. Ele parece ter um físico já de um lateral profissional, já com alguns anos a mais de carreira. Além de que Pedro Lima já tinha o histórico de seleção de base, Fred. Quando se esperava que Pedro Lima fosse entrar, inclusive, ele não era um nome que ninguém... Tipo, Zé Lucas, ninguém sabia, assim, a grosso modo, ninguém sabia que ele existia. Pedro Lima já sabia, tanto que já dizia o seguinte, Pedro Lima é para treinar como profissional, né, naquela temporada, no ano passado. A questão foi que a utilização dele foi muito antes do que se imaginava. Mas ele presente no elenco profissional e ser lançado durante o ano já era algo que se esperava de um jogador de 17 anos com participação na seleção de base. Zé Lucas, ele tá... E Pedro Lima furou todas as etapas. Zé Lucas está indo além disso. Ainda não tem a parte da base, da seleção de base, mas tem 1 ano a menos e numa posição, se na lateral você tem que ter explosão, a composição da marcação é uma outra questão física, um senso de espaço muito grande que ele não pode desenvolver ao longo, tem que ser, assim, naturalmente pode, eu estou querendo dizer assim, mas que você não pode jogar Série A com um jogador que vai estar desenvolvendo essa característica, um senso de posicionamento melhor. Enfim, ele é um início muito promissor, mas eu ainda vejo algumas diferenças bem
consideráveis em relação a Pedro Lucas. Desculpa, eu fiz um megazord aí. A Pedro Lima. Pedro Lima era, repito, resumindo, um jogador da seleção de base que a gente imaginava que já fosse treinar com um profissional e que surpreendeu a estar de titular no jogo contra o Bahia em Salvador, e dali virou titular e foi vendido por 42 milhões para o Sport. Foi até vendido mais do que isso. Foi mais de 60, mas para o Sport pingou 42. Zé Lucas, nesse momento, ele era um de outros 15 da base que iam jogar ali o Pernambucano no início, Fred, sendo o mais novo, ou seja, uma parte foi para jogar a Copa São Paulo, outra ficou para o Pernambucano, ele poderia ter ido para a Copa São Paulo, porque ele estava naquela idade, e de repente ele está ali ganhando espaço, como outros também poderiam ter tido essa mesma chance. A gente está falando de Zé Lucas, mas poderia estar falando de Jefinho, poderia estar falando mais de Adriel, poderia estar falando de qualquer outro menino do Sub-20. Qualquer um que tivesse aproveitado aquelas 3 partidas, a gente estaria dizendo agora, porque no fim das contas, todos eles eram jogadores desconhecidos que surgiram naquele momento. A questão é que justamente o mais novo surgiu muito bem, mas a escalada dele dentro do esporte é muito diferente de Pedro Lima, mas muito diferente mesmo, porque Pedro Lima é um cometa. Até porque se não fosse um cometa, não seria vendido do jeito que foi. Mas, dito isso, ele não precisa ser vendido por 42 milhões para ser algo excepcional. Tendo 16 anos e tendo essa personalidade que, nesses primeiros jogos pelo Sport, assim, vai ser muito difícil ele não virar jogador, na essência, sabe? Assim, isso, perfeito. Isso vai ser difícil. Agora, não é Pedro Lima, o Sport vai sentir a ausência do lateral direito, como sentiu durante todo o campeonato. Não acho que não vai ser dessa forma. Eu acho que ele... se Zé Lucas não virar o valor do Sport, o Sport não vai sentir a falta de Zé Lucas, como sentiu de Pedro Lima e virou um problema ali na segunda divisão. O Sport precisa, na verdade, trazer um volante. E que Zé Lucas, quem sabe, ser uma peça para ser aproveitada durante a temporada. Alguns volantes precisa trazer, inclusive. Alguns volantes, de 3. 3, pelo menos. Nenhum, não sei nem o que dizer. 1 só seria responsabilidade. 2 não ajudaria. E 3 é o mínimo. Assim. Só para colocar a escalada. 3 é o mínimo, Cássio. 3 é o mínimo. 3 é o mínimo, porque a gente já está considerando que Zé Lucas... Não, mas eu tô falando volante, mas o mínimo é muito óbvio que é o mínimo. É o mínimo dentro da primeira divisão, pô. Assim, o meu ponto tá sendo, entrei até no teu comentário, que o meu ponto está sendo justamente esse. Essas partidas do Sub-20 e essa partida no Lacerdão não podem, até um pouco até do que a gente falou ontem no Clássico das Emoções de Náutico e Santa, que o Náutico estava com problemas de goleiro, problema de zagueiro, aí de repente ganha do Santa Cruz com algum comportamento um pouco melhor, tanto do goleiro quanto do zagueiro. E para quem ouviu o programa de ontem, a gente até estava com o Atos, estava com o Arthur e com o Fábio, e dizendo, ó, não é por causa não é porque o sistema defensivo náutico se comportou um pouco melhor que a direção vai dizer, não preciso mais. Não, ela ganhou tempo, na verdade, para contratar essas peças. Então não é esse início de Zé Lucas que vai a direção dizer, não, tem calma aí, tá surgindo o menino. Não, eu não acredito nisso. Não duvido que alguém tenha pensado nisso. A questão é, estamos arrumando uma peça ali que poderá ser mais usada justamente até o dia 29 de março, que é o que eu sempre falo. 29 de março é quando começa o Campeonato Brasileiro. Até no dia 20, quando chegar no dia 29 de março, o Campeonato Pernambucano, sendo campeão ou não, já vai ter encerrado. A primeira fase da Copa do Nordeste, passando ou não na primeira fase, já vai ter encerrado. Porque o mata-mata será só em junho. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro começa no dia 29 de março e o mata-mata da Copa do Nordeste é só em junho, tu já está em junho com o time do Campeonato Brasileiro. Então, você não está fazendo mais testes. O Sport tem... e nem eu faria também na reta final de campeonato decisivo, na final do Campeonato Pernambucano. Mas enfim, você tem até ali o final de março para Zé Lucas virar essa realidade. Para quem sabe ele ter um caminho semelhante, que eu acho que é o máximo que pode acontecer, porque eu repito, é um cometa Halley, mas um caminho semelhante ao de Pedro Lima. E se ele conseguir um caminho semelhante ao de Pedro Lima, já será muita coisa. Qualquer jogador do esporte da base que conseguir um caminho semelhante, não é mesmo, minimamente parecido com o de Pedro Lima, vai virar jogador de futebol. Então é isso que o Sport tinha. Ele botou a base inteira para jogar nas primeiras rodadas. Aqueles jogadores terão outras oportunidades, mas alguns deles conseguiram aproveitar aquelas oportunidades para serem... Furar a bolha, né, Cássio? Agora. Como? Essa expressão moderna, furaram a bolha. Furaram a bolha, ou seja, porque aqueles outros jogadores terão outras oportunidades, pô. Como já foi no passado do Sport, em algum momento o cara entra e tal, mas alguns jogadores, tô confundindo... Zé Lucas. Zé Lima e Pedro Lucas. Mas como Zé Lucas, o próprio Adriel e Marcelo Aju, que ele não chegou a ser furabolha, porque ele já está um ano acima daquele grupo. Mas ele era uma carta fora do baralho. E ele aproveitou esses 3 jogos. O meu ponto está sendo... Alguns jogadores aproveitaram aqueles jogos, Fred. Para que continuem sendo utilizados no jogo seguinte, que esse é o jogo seguinte. Esse é o 4º jogo do Sport no estadual.
Jogou hoje sem volante, com o cara dando muito bem, eu concordo. Detalhe, perceba que eu nem falei da atuação dele, porque eu concordo com o que você trouxe, tá? Realmente, assim, até na transmissão, mesmo a transmissão, eu assisti dessa vez assistindo o Gold. Eu fico revezando entre Gold e FPF, quando eles passam o mesmo jogo. Mas, e tinha Rodrigo Raposo, mas também tem uns caras que não são de Pernambuco, que são de São Paulo, que estão narrando, e que talvez não estejam tão por dentro assim. Mas mesmo esses caras, o menino chamou a atenção. Sabe, o cara falou, pô, esse menino aí tem 16 anos, assim, porque a hora que você fala assim, ó, esse cara não pode ter uma idade dessa e tá jogando com um senso de marcação dessa forma. Então, é uma atuação muito interessante, mas que ele tenha outras oportunidades e não que vire, achou o volante. Não, o Sport não achou volante nenhum. Eu continuo preocupado com o Sport tendo um clássico no sábado e um jogo contra o Fortaleza no dia 4 e não tem nenhum volante. Assim, eu acho assim inacreditável que a última vez que a gente passou já é 26 de janeiro e o tempo vai passando e não parece que vai mudar. Assim, nesse momento, considerando que o jogador vem do exterior, que tem bid, que tem não sei o quê, que tem documentação e tal, será que algum volante, hoje sendo domingo... Para sábado não. Para sábado não. É isso que eu tô querendo dizer. Então, vai jogar sem de novo um clássico, nunca... Vai. É inacreditável. E o jogo contra o Fortaleza é logo depois, tá? Tipo, o jogo é sábado, dia 1, o jogo contra o Fortaleza é dia 4. Então, se esse cara não chega pro clássico, veja, no mínimo ele deveria chegar, mas não deu tempo de jogar. Vai ser anunciado, chegaria, não jogaria o clássico, mas poderia entrar contra o Fortaleza. Porque se isso não acontecer, o cara também não joga contra o Fortaleza. E assim, mesmo com a diferença técnica que naturalmente existe entre Sport e Santa, Fred, mas o clássico é pegado. O Santa fez uma partida competitiva contra o Náutico. Você não pode jogar um jogo profissional sem volante. Sim, não pode, claro, em nenhuma divisão. Claro. Não pode. E contra o Fortaleza, beira o suicídio, assim, de verdade. Assim, eu não estou entendendo como é que os caras acham que vou fazer um jogo interessante contra o Fortaleza não tendo volante. Deixa eu fazer uma pergunta. Até para dentro desse assunto. Se tiver que escolher, tá? Não vou colocar o jogo do Fortaleza agora, não. Vamos pular o jogo contra o Jaguar e vamos falar do jogo de tem sábado. Jaguar, dia 29, Santa, dia 1 e Fortaleza, dia 4 de fevereiro. Isso. Considerando, Cássio, o jogo do Santa Cruz, você preferia a opção de Pepa contra o Ferroviário, Tite Ortiz e Fabrício, ou você preferia Zé Lucas e Fabrício? Detalhe, falaram ontem que iriam com a escalação, falaram assim, nas próprias redes sociais, né, seguidores, enfim, interagindo de futebol e tal, que iria com a escalação do Ferroviário. Eu não faria isso. Por um sentido. O Santa não vai jogar com 3-6-1. O Santa, pro Sport foi muito, muito cômodo, tá, Fred? O jogo precisa se moldar também ao adversário. O jogo contra o Ferroviário deixou o Sport muito cômodo. Foi o Ferroviário o tempo inteiro atrás da linha da bola. Tipo, o tempo do jogo, do início ao fim da partida. Em nenhum momento o Ferroviário, nem quando fez o gol foi um vacilo de Cariús. Mas assim, em nenhum momento o Ferroviário deu 2 passos para frente para tentar uma coisa diferente. Foi o tempo todo atrás da bola. E o jogo, e o Santa Cruz não terá essa postura. Primeiro vai jogar em casa, nunca teve. Nem nos seus piores momentos, assim, o Santa jogou com essa postura, sobretudo não vai ser assim no Arruda. Então, considerando que você vai ter um time que vai tentar forçar você de alguma forma, eu não acho que faça sentido você não ter um volante. Tite Ortiz, ele não foi. Perceba que ele foi amarelado hoje, tá? A gente até brincou. Os dois, é. Não, mas eu digo assim. No final, o garoto levou também. Mas eu tô falando do Tite Ortiz, que ele toma amarelo todo jogo. Mas o meu ponto Cássio. Ele não tomou amarelo contra o Ferroviário. Veja, um cara que toma. Por isso que eu lembrei, eu citei esse amarelo de hoje, Fred. Porque o cara toma amarelo todos os jogos. Aí no dia que ele é escalado de volante, ele não toma amarelo. Simplesmente porque não tinha ninguém para caçar, pô. Mas se Tite Ortiz ficar ali sendo volante contra o time que vai avançar, ele vai tomar amarelo com 10 minutos, pô. Se a gente fizesse hoje o jogo ao vivo, eu teria dito isso com 3 minutos. Quando eu vi o gramado e os caras do Central dando 2 porradas no começo do jogo, eu disse, Tite Ortiz leva amarelo já. Porque ele é revidão, inclusive, né? Demorou. Ele é revidão. Então, assim, vai levar uma porrada, vai ficar irritado, ou reclamação, ou outra porrada, ele leva amarelo hoje. E aí, óbvio que levou, né? Então, caso tenha ficado claro, eu iria com o volante. O volante é Zé Lucas? Vai ser Zé Lucas. E aí, se acontecer qualquer coisa, não cai no colo de Pepa. Sim, não claro. Cai no colo, nem de Zé Lucas, né? Nem muito menos de Zé Lucas. Não vai cair do colo do menino de 16 anos, vai cair. E clássico tem disso. Inclusive, é bom que a direção, inclusive, essa direção, por exemplo, nunca perdeu do Santa Cruz, né? Porque se o Sport não perde desde 2020 e
Yuri entra depois, então Yuri nunca perdeu do Santa. Talvez ele, se acontecer, se o Sport perder do Santa, talvez ele passe a ter dê noção do que é o dia seguinte, depois de perder um clássico de muita importância para o seu torcedor. Mas sendo no campo, que é o que todo mundo espera, que seja um jogo, um resultado dentro do campo, é da vida. Mas se for num cenário onde você clube, né? Você, Yuri Romano, você clube, negligenciou de certa forma a função de volante, e isso sendo um fator importante, eu acho que pesaria um pouco, tá? Por isso que eu digo assim, que não faz sentido que o Sport chegue para um momento, Fred. Olha que tem um jogo do Jaguar, mas eu acho que o Jaguar é no mesmo nível desse do Central, que o misto dá para ir para cima. Embora o Jaguar tenha tido um começo bem promissor, né? Tem um artilheiro do campeonato, Pedro Maicon, tá com 5 pontos, uma pontuação muito maior que eu imaginava, mas enfim, veio da Série A2, o Jaguar. Mas contra o Santa, pelo fato de ser um clássico... E um clube que poderia ensinar o Retrô, por exemplo, a escolher nomes. Esse é o Jaguar é bom. E contra o Santa, lembrando, embora o Santa esteja na 4ª divisão e as pessoas, o time não esteja ainda buscando, mas é um timezinho com 800 mil reais de folha, tá? A gente não tá falando do Santa mais liso da história, não. O Santa Cruz 2025, antes da SAF, a folha do Santa é 800 mil reais, juntando time e comissão técnica. Então, eu acho que tem que jogar o futebol da forma como se joga o futebol profissionalmente, meu irmão. O Sport não pode inventar roda, não. Tem que ter volante. Então, seria se nos chegar, Fred. Não sei se é a sua opinião, se é a opinião de Celso, mas a minha é que seria Zé Lucas. Zé Lucas, pra mim o Sport joga melhor com o volante pegando, veja só. Quantas bolas Zé Lucas... joga melhor com volante, não existe futebol sem volante. E aí, Cássio, eu quero dizer o seguinte, mesmo contra um 3-6-1, eu prefiro um volante que dê proteção até para que o resto possa se expor. Então, eu iria com o Zé Lucas. Algumas pessoas no chat lembram de forma correta que Atêncio também pode jogar ali como segundo volante, mas eu não sei se ele já vai estar em condição de chegar, treinar, né, e terá condição de jogo já nessa semana. Muito bem. Fred, você, antes de ter uma rápida queda de energia, que ainda bem que voltou, tá? Mas você estava analisando o que demais te chamou a atenção, e você foi justamente em cima de Zé Lucas. Pelo que eu entendi na volta, o maestro ele também foi opinar sobre Zé Lucas, e eu gostaria de saber se você vai finalizar ou se a gente já pode seguir. Celso, eu fui no que eu considerei o mais importante e o mais relevante. Então, de fato, para mim, o que mais fica desse jogo é você ter conseguido, naqueles 3 primeiros jogos, extrair valores que podem ser úteis para essa temporada. Talvez sejam mais úteis no Pernambucano e na fase de grupos da Copa do Nordeste, nas primeiras rodadas de Copa do Brasil, do que lá quando o nível técnico exigido for muito maior do que esse na Série A. Com a evolução pode chegar também, tá? Mas, para mim, o Sport sai de Caruaru com 3 pontos necessários. Um garoto de 16 anos extremamente promissor, que se for escalado para um clássico sábado, ninguém vai começar o jogo demonstrando a preocupação ali, pelo que ele mostrou até aqui, tá? E eu também destaquei, Celso, que com pouco tempo em campo, a resposta de Aju também foi muito boa, mas muito boa mesmo. Tá jogando de volante. Sério, né? Isso, muito passada muito larga. Focado. E a gente começa a ver, e depois eu volto para isso, tá, lá no campinho, que essa aposta do Sport por um time mais jovem e mais forte fisicamente pode começar a dar uma cara interessante, tá? Vamos ver como é que a Atêncio chega, como é que os outros reforços vão entrando no time, quando chegarem os volantes, quanto vai custar o volante. Talvez, se vier o que estão dizendo por aí, Cássio, não fique mais entre nós, mas... Não, fale, eu pipoco não, pode falar. 30 milhões estão especulando, né? Veja, se em 2025 o Sport comprar um jogador por 30 milhões de reais, a minha participação nesse vai ser a coisa mais fria do mundo. Você aqui, ó, só no podcast. Começou, falo, terminou, tchau. Largo completamente, assim, meu irmão. Porque, meu irmão, tem que ter um pouquinho de pé no chão, velho. Assim, se o Sport em 2020, eu não tô falando 2026 não, tá? Aí virou só, tô falando, o Sport que eu conheço, em 2025, comprar um jogador por 30 milhões de reais, eu larguei.
assim mesmo. Eu faço o seguinte... Não tem como não ter RJ em 2030, não, pô. Assim, vai ter outra. Não tem como ter outra RJ em 2030, não. Assim, se o Rivera... Eu vou gravar aqui. Boa noite, Cássio. Boa noite. Vai ser assim, vou estar aqui o resto do ano desse jeito aqui. Mas assim, cumprindo tabela. Não, em 25, pelo menos eu vou cumprir tabela. Meu irmão, tomara que não aconteça, eu não quero cumprir essa tabela, não, mas se isso acontecer, eu vou cumprir essa tabela. E já eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o que alguns estão pedindo. Meu irmão, deixem de ser chato para falar dinheiro. Se trouxer esse por 30 milhões, eu ligo, foda-se. Agora, a partir daí, meu irmão. Veja, vamos gastar. Atos vamos se divertir. Yuri Romão e a turma pagam a conta. Eu vou me divertir. Pronto. João Gilberto aqui lembrou, meu irmão, não sei se vocês não participaram ontem. O Fábio foi um guerreiro. 5 horinhas de live ontem. Eu entrei na reta final do jogo do Vitória, peguei o clássico ainda. E aí, como eu falei com o Arthur, aí na reta final, o Atos contou uma muito boa, porra, que era justamente sobre isso de dinheiro, era mais ou menos esse assunto. Aí ele estava explicando como tinha sido com ele. Ele passou 10 anos devendo ao Itaú. 10 anos. Aí no dia que ele pagou, no dia que ele resolveu, no dia seguinte, o Itaú ligou para eles: seu Atos, Hildo, quer um crédito de 1.000, não? No dia seguinte, o banco já foi lá, resolveu, né? 1.000, cadê o Atos? 1.000 de... É a mesma coisa, tipo, na hora que se resolve, aí diz, pronto, agora é a hora. Apareceu a Crefisa. Apareceu aí, mas aí Fred foi por outra linha, porque a minha linha talvez seja mais pessimista, reconheço. Essa de Fred foi uma linha legal também. Eu vou me divertir. Beleza, vou me divertir. O que tiver que pagar, pague. Virou Globetrotter. Exatamente. Então, beleza. Acabou, vira todo mundo retrô e pronto. Vamos seguir a vida. É o último ano com esse CNPJ, então vamos com ele. Vamos com ele. É o último ano com esse CNPJ, então vamos curtir, né? Last Dance. Cair, ó, veja só. Cair é abismo. Se o Sport anunciar um jogador por 30 milhões, sem cessar, é o Sport do jeito que a gente conhece. É o Last Dance desse CNPJ, meu irmão. Last Dance. É o Last Dance desse CNPJ. Não tem o que fazer, porra. Não tem. Aproveite, né? Aproveite. Ano que vem é outro CNPJ. Outro CNPJ. Fred, eu acho que você convenceu o maestro, você ganhou mais exatamente. É divertir, pô. Pra que ficar divertir? Eu vou ficar chateado. Vai acabar, né? Pra que vai ficar triste, né? É o esporte como eu conheci, tá acabando agora. Vamos aproveitar. É tipo aquele show daquela... É Exalta Samba, é despedida de Exalta Samba. Vamos pra ela. Ó, a gente ainda não tá com os melhores momentos, tá? Só avisando aqui a vocês, mas a gente vai trazer a análise do maestro ainda, o que é que qual foi a visão geral aí dessa vitória, mais uma vitória aí no Lacerdão. A turma falou que Lacerdão é homenagem ao Melo Lacerda. do tanto que... Presidente é o Melo Lacerda, né? Segundo, tem que ter sempre o presidente na frente. Luiz Lacerda. O presidente mais longevo da história do Central Esporte Clube. Muito bem. Mas, maestro, vamos lá, vamos com sua leitura aí dessa vitória rubro-negra. Primeira, né, nesse Pernambucano, depois, obviamente, desse primeiro ciclo com a base. Celso, como de vez em quando a gente usa a expressão time misto, mas de vez em quando trocou 2 jogadores. Né? Nesse caso, foi muito bem aplicado, porque não era nem o Sub-20 e nem o time principal que jogou a Copa do Nordeste. Era uma mescla do Sub-20 com alguns jogadores titulares daquele jogo, e como o Matheus... se bem que o Matheus entrou até no decorrer. E com jogadores do grupo principal que não tinham tido tantos minutos na estreia da Copa do Nordeste. Mas, como o Fred já tinha dito antes, deu a entender também, mais do que suficiente para ser melhor do que o Central nessa partida, com o campo... trazendo o jogo tecnicamente para baixo, isso era esperado. O gramado do Lacerdão sempre foi um gramado difícil, naturalmente, mas pela imagem da transmissão, e aí eu não estava no estado, estava vendo pelo Gold, inclusive foi uma boa transmissão, mas estava realmente... falaram até que estava parecendo um corte de cabelo assim, que o cara fica um cantinho diferente. Tava ruim. E na hora que a câmera fechava muito, o Central, inclusive, tem domínio desse campo.
o excesso de faltas no Central, até mandei uma mensagem, assim, estava debatendo no grupo, que é aquele grupo do podcast todo mundo fala, que assim, para o Central seria muito interessante até deixar o jogo mais pilhado para o Sport ficar, quem sabe, posso estar viajando a maionese, mas assim, quem sabe, diz, meu irmão, é melhor fazer algumas substituições aqui, porque alguns jogadores podem, assim, se machucar, não que o outro não possa se machucar, mas assim, mas algum jogador que custou mais caro, que o Sport vai usar, tem uma expectativa maior ao longo da temporada, e de repente, com 5 minutos estava sofrendo muitas faltas, assim, o jogo começou muito pilhado, muito mais do que estava a partida. Embora o Sport tenha feito o gol no primeiro tempo, um gol muito bonito, Tite Ortiz arrancando meio campo, e Johan tendo visão de jogo 2 vezes muito boa, uma abrindo a jogada na ponta esquerda para atrair a marcação, recebendo a bola e tocando ali no passe preciso para Lobato. O gol do Sport foi muito bonito. Primeiro gol do Lobato pelo Sport, há 19 jogos, finalmente acertou. O chute parecia ser uma deficiência, mas o chute dele foi muito bonito. A assistência de Johan foi assim. O gramado bom estava atrapalhando, mestre. Exatamente. E a assistência de Johan foi excepcional, a condução. A jogada foi toda muito bonita. Mas eu acho que o Sport jogou melhor no segundo tempo, tá? E eu não sei se vocês concordam, porque já que o Fred não citou, eu vou deduzir que ele não concorda. Porque quando entra Gustavo Maia, eu acho assim que a entrada de Gustavo. Detalhe, a gente tinha escolhido ele com algum destaque para o jogo contra o Ferroviário. Eu tinha achado, embora ele tenha dado uma assistência para o gol e tenha dado uma finalização, a gente achou mais. Não sei se ficou amarelo ou verde músico, mas eu acho que ele entrou muito bem nesse jogo. O gramado, inclusive, não fez diferença. Ele quase todas as bolas, não vou dizer todas porque obviamente não fiquei contando, mas quase todas as bolas, pelo menos ele pegou, ele conseguiu passar pelo marcador, ele conseguiu tabelar, conseguiu avançar no drible. Depois Barleta entra no lado direito, pela velocidade também conseguiu ganhar algumas jogadas, mas numa característica mais diferente, dando a tapa na bola e ganhando na questão física, enquanto a de Gustavo Maia realmente foi no drible, na habilidade, assim, eu acho que ele entrou muito bem na partida. E no scout, no fim do jogo, ele mostra o primeiro tempo morno, o Sport faz 1-0, mas no primeiro tempo morno, no fim da partida fica o scout 18-8 para o Sport de finalizações. Assim, mesmo a gente criticando todo o gramado, finalizar 18 vezes, assim, é um bom número, 6 na barra, mas assim, mas é aquela questão, não são só esses 6 chutes que levaram o perigo. Por exemplo, o Gonçalo Paciência, dessa vez eu falei certo, Gonçalo Paciência, quando entrou, ele chutou para fora um cruzamento, acho que de Barleta, do lado direito, e aquela bola não entra nessa estatística, mas aquele lance foi muito perigoso. Eu vi até gol, inclusive, que a bola ela foi beijando a rede pelo lado de fora. Então, assim, o Sport teve algumas ótimas oportunidades que ficam como chute para fora, mas ao todo, finalizar 18 vezes nessa condição desse gramado, com um time misto, um time que não tinha jogado em nenhum momento dessa formação, eu achei que foi um segundo tempo muito produtivo, dentro da forma como dava para ser produtivo, e no fim das contas o Sport tomou um susto, que foi uma cabeçada que nem do atacante do Central foi. O ataque do Central não chutou uma vez na barra, assim, com perigo. E Thiago Couto, eu estou dizendo esse lance para ser justo, primeira vez que Thiago Couto participou do Sport ganhando ponto. Assim, não é que o Sport ganhou com ele, é ele sendo uma peça para que o Sport ganhasse o jogo. Ele precisou fazer uma defesa que um certo grau de dificuldade, depois de algumas partidas ruins, de outras que ele entrou e não fez diferença pelo volume que o restante do ataque do Sport fez, mas dessa vez teve esse lance, e basicamente só esse lance. O Sport foi muito melhor na segunda etapa. Esse 1-0, ele não diz o que foi a partida. Ao mesmo o jogo da Copa do Nordeste, aquele 2-1, o Sport pega aos 49 minutos, mas se tivesse terminado 1-1, ainda que o Sport tivesse melhorado, ia ficar uma crítica pelo que o Sport desempenhou naquele jogo, pelo menos na minha opinião. Nesse jogo de hoje, seria o contrário. Assim, se termina empate hoje, esse porra foi injusto. Se tivesse terminado empate hoje, assim, o Central não fez nada para arrancar esse 1-1, ou o Sport para fazer um gol apenas pela quantidade de chances que criou. E é importante destacar isso, que poderia ter sido um jogo morno de início ao fim. O jogo foi crescendo, o Sport foi aumentando a sua intensidade ao longo da partida, que geralmente é o contrário, né? O cara começa assim, animado, faz o placar e vai caindo. O Sport começa morno, faz 1-0 e meio que se ligou a partir dali. Eu acho que o Sport melhora, repito, o Sport melhora para o segundo tempo, termina ali na iminência de ampliar o marcador. Um último ponto. Termina até merecendo o segundo gol. Exatamente. E Gonçalo Paciência bate com as duas, né? Com a direita e com a esquerda, né? Porque bateu muito bem de esquerda. Foi. Porque ele foi esse lance, o lance que ele recebe, ele passa pelo marcador, ele chuta de canhota, o goleiro do Central defende, e no último minuto ele cobra uma falta de pé direito. Eu fiquei até atento ali para ver se ele ia dar um passinho para trás, ia bater de esquerda, mas não, ele realmente chuta com as duas, embora tenha passado em branco, embora tenha perdido um gol, mas
conseguir dominar todas as bolas assim já faz muita diferença, viu? Tô falando sério, não tô sendo irônico, não, porque desde o TH tá achando que eu tô sendo irônico, tô falando sério, assim. Fred, o que é que eu sempre falo do que eu mais sinto falta de Diego Souza? O domínio de bola. Mestre, eu falo sério mesmo. Isso pra mim é essencial, batido, senão é sufoco, pô. Igor Andrade falou, acho que a gente falou tanto que acabou passando batido. Eu não citei o nome de Lendo Lobato, que foi o melhor em campo, tá? Só para deixar claro assim, a quantidade de situações que Lobato criou no jogo, o gol foi um prêmio para ele, porque ele realmente fez a sua melhor partida pelo Sport. Acho que Celso travou de novo, né, Cássio? Acho que Celso travou de novo e... Então a gente segue, Cássio. Daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos, que eu não sei como o Celso estava encontrado. Então já tá aí, Cássio. Vamos ver os melhores momentos aí? Tá? Imagens, claro, do Gold, né, que transmitiu o jogo. Pode ver o gramado, assim, muitos pedaços diferentes, assim, tal. No passado, há uns 15 anos, a Ilha do Retiro era exatamente assim também. Mas, não, mas piso pelo menos, veja, o piso pelo menos melhor. No caso do Lacerdão, tem essa diferença, não é só a cor do gramado, né? Essa falha aí, de Renzo, né? Foi. Isso, essa falha de Renzo aí. Difícil o campo. O campo não pede muito esse tipo de jogada, né, para um zagueiro. Mas depois ele fez a cobertura certinho, né? Sem precipitação. Foi. Ele foi tirando aí esse é a tentativa volante. Esse eu não entendi esse chute de Coutinho aí, não. Mas depois o rebote de Ortiz foi bom. O público foi de 6.606 pessoas. Foi o maior público no interior nessa edição do Pernambucano. O bom escanteio também, que o Ortiz bate para fora. Aí já é a jogada do gol, né? Já é a reta final do gol. O passe foi muito tapa, bom. Velho. É um golaço. Você escolhe o que foi mais bonito, o chute ou o passe, assim, porque assim, a dobradinha foi realmente muito boa. Esse é o passe preferido de Lucas Lima, só que pelo outro lado, né? Eu gosto muito quando o Lucas Lima... É surpreendente que esse passe tenha saído, tá? Total. E que o chute tenha pego também, isso que eu tô dizendo. Perceba que a bola quica, viu? Você viu ali no replay? Ele tava sentindo falta, maestro, desse kick da bola. O kick ajeita pra ele, pro chute sair mais forte. Ajeitou pra ele. Ficou na hora. Foi isso. É que nem o gol da Copa, brincadeira à parte. Gol de Carlos Alberto. Rola ali, a bola quica no último segundo de Carlos Alberto fechar o 4 na Itália. Impressionante. Aí acho que o time fechou bem essa tentativa de contra-ataque. Acho interessante ver. Pode ver, o primeiro tempo quase não teve chance do Sport. Se for um jogo morto, o Sport abre o placar, mas no jogo morto. Mas no segundo tempo eu não vi esse vídeo, mas acredito que esse vídeo a gente vai ver mais finalizações do Sport. E com muitas participações, como mais um aí de Lobato. Cabeçada do Pequeno Couto aí. Defesa do goleiro do Central. Fez duas ou três boas defesas no jogo. Esse é o lance, o único lance de risco, né? O cabeceio ali, a cabeçada do grande defesa. Central. Foi uma defesa boa, a bola foi bem perigosa. E aí começam os gols perdidos, são muitos aí, né? Isso é Barleta, tá? Quando Barleta entrou, nesse momento já estava, acho que já estava tanto Barleta quanto Gustavo Maia em campo. Que é o momento... Não, já estava 42 minutos, já estava há muito tempo, na verdade. Isso. É porque esses melhores momentos, ele não tem todos os melhores momentos, tá? Assim, daquela... O Sport teve aí. Aí tem esse outro gol perdido, que é o gol de Aju, né? Que Barleta entrou muito bem no jogo também, tá? Muito fácil para Barleta jogar. Gol perdidaço por Aju. E ainda tem um lance de paciência. Não lance de paciência que eu falei, né? É isso que eu tô falando. Tem mais um, eu acho. Tem mais um lance de paciência, Cássio. Não sei. No finalzinho ainda tem mais uma bola dele. Agora. Foi até os 52. Essa bola aí. Não, mas o lance que eu tô falando, que ele recebe um cruzamento à direita e bate raspando, não tava ali, não.
Márcio voltou tudo, Márcio. Tu não cortou o último lance, Márcio? A gente já estava ali no último lance e ele acabou cortando. Tá? Enfim. Celso, pode ir para os superchats, então. Eu acho que Celso travou de novo, tá? Celso travou de Pode novo. colocar na Então tela. vamos para os superchats. João Pedro Viana, grande abraço, João Pedro. Iriam com o time principal contra o Santa? Achei esse time de hoje bem ok para o Pernambucano, apesar de jogarem num pasto, conseguiram desenvolver um futebol interessante. Eu acho, João Pedro, que nesses primeiros jogos a gente não vai ter uma definição muito clara de 11 titulares. Tá? Então, eu não acho que o time que vai enfrentar o Santa Cruz é o time titular ou a força máxima do esporte. São jogadores em momentos diferentes de preparação. Atêncio chegou, não sei se Atêncio vai ter condições. Carlos Alberto ainda não estreou. Tá? Então é muito difícil cravar o que seria força máxima. O que é que eu posso te responder? Por exemplo, Fabrício Domingues e Lucas Lima saíram machucados do jogo contra o Ferroviário. Se eles tiverem qualquer finalzinho de lesão, não podem ir para o jogo contra o Santa, porque é um jogo de valor muito pequeno, né, para a temporada. Não de forma do peso do clássico. A gente sabe que o clássico é muito importante, a história é escrita dessa forma, toda a rivalidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a temporada do esporte é uma temporada que vai até dezembro, tá, com uma obrigação de permanência na Série A, com uma obrigação de boa campanha em Copa do Nordeste, de fazer ali, conseguir avançar fases na Copa do Brasil para ter recursos a mais. Então, assim, não é o momento de colocar ninguém no sacrifício na sexta rodada do Pernambucano, né? Então, tirando isso, eu acho que deve ir com um time consideravelmente forte, se não a força máxima, 6, 7, 8 jogadores ali principais, não só porque é um clássico, mas porque é um jogo com um gramado bom, que permite você desenvolver seu futebol e também serve como um preparo, né, para o jogo contra o Fortaleza. Então, para mim, Cássio, o ideal é Pepa seguir num rodízio aí, colocar mais uma formação intermediária contra o Jaguar e ir rodando aí até a gente ter, de fato, contra o Fortaleza, a força máxima disponível. Não, ou seja, a gente já descartou o sub-20 completo. Então não, eu acho que o sub-20 acabou, cara. Não, só para ser o ponto pacífico. Então é como se fosse assim: um misto frio contra o Jaguar, pode ser um misto bem quente contra o Santa, e o que tiver de melhor disposição contra o Fortaleza para essa partida. Assim, você vai rodando o elenco, vai dando oportunidade, e dentro da lógica que você falou, se Fabrício e Lucas Lima precisarem de um dia a mais de recuperação, eu priorizaria o jogo da Copa do Nordeste. Sem qualquer dúvida. É porque a rivalidade pesa muito e, enfim, faz diferença. Mas, ao mesmo tempo, nessa rivalidade, ano passado, um jogo era imprescindível contra o Náutico, valia naquele momento o mando de campo e o Sport foi com o time reserva contra o Náutico na Copa do Nordeste. Ali foi muito estranho, o jogo foi 2-2, inclusive. O Sport quase perde o mando na fase seguinte, mas aí não teve a mudança na última rodada e o time conseguiu ficar com a posição do mando, né? Mando de campo. A vitória sobre o Central em um jogo acessível contra o Jaguar, repito, embora o Jaguar tenha tido um bom início no Pernambucano, empatou com o Retrô, ganhou de quem, meu Deus? Ganhou do Petrolina, empatou com o Central, tem 5 pontos o time. Mas é obrigação do Sport vencer essa partida. E se o Sport vence o Jaguar, já chegaria a 9 pontos em 5 rodadas, Fred. Assim, tendo 4 jogos, 12 pontos para disputar e uma condição boa de classificar, seja diretamente para a semifinal ou mesmo ali tendo mando de campo nas quartas. Enfim, tem uma condição ok no Pernambucano, sobretudo se você não está dando 100% de importância, então você não pode exigir 100% de objetivo, mesmo com o sub-20 vai ter que ir para a semifinal direto, não dá para ser essa lógica. Mas ao mesmo tempo também não dá para ser 7º lugar como estava, não dá para aceitar a eliminação. Mas nesse momento o Sport já entrou no G6, está em 4º lugar. Se vence o Jaguar, daria um passo importante
em termos de classificação, e daria contra o Santa um cenário mais... O Sport tem condições de ganhar do Santa? Eu acho que tem. Mas o meu ponto é o seguinte, é o tanto de exposição que o Sport precisa ter nesse jogo contra o Santa, Fred. Se ele vence o Jaguar, não vai precisar se expor tanto contra o Santa, pode levar, não é um jogo decisivo e tal, tem invencibilidade, pode levar no banho-maria e eventualmente, de repente, ganhar com o banho-maria. Mas ao mesmo tempo pode levar no banho-maria e empatar e segue a vida sem mudar nada em relação à classificação. O que não pode é você apostar todas as fichas nessa partida, sendo que a próxima é mais importante. É um desafio técnico muito maior. É uma relação para a competição de recuperação mais difícil, que são menos rodadas e mais gente que realmente briga pela classificação, como é o caso da Copa do Nordeste. Eu iria por esse caminho, tá? Um misto, acho que deveria ser suficiente para o Jaguar. E outra coisa, pode ser um misto, mas com os titulares no banco, tá? O cara não perde fisicamente, Fred, se o cara ficar sentado no banco de reserva, não. Sim. Começa com misto e as outras peças estão... Como o Paciência não estava no banco hoje? No fim das Barleta não estava. É a mesma lógica. Você pode usar Gustavo Maia, que parece titular nesse momento. Então, ou seja, você pode usar um time que você julga capaz de vencer o Jaguar, mas tendo as principais peças no banco para, em caso de dificuldade, tentar garantir o resultado. Contra o Santa pode ser essa mesma lógica? Pode, mas não sacrificando o período de recuperação, antecipando. Lucas Lima, repito, Lucas Lima e Fabrício ainda precisam de mais 24 horas. Só se fosse o cenário. Precisam de 24 horas para ficar realmente ok. Não dá essas 24 horas, pô. Se fosse a final do campeonato, a semifinal do campeonato, aí beleza. Aí você pode ir para o sacrifício, você faz uma outra lógica. Mas não é o momento da competição para fazer isso. E, inclusive, o meu campo do esporte mostrou até que dá para, em termos criativos, e assim, foi uma peça interessante. Tite Ortiz jogando como meia pode ser essa peça também. Ou seja, tem gente ali para compor o meu campo que não tem volante. Mas em termos criativos, o esporte tem. Pô, tem Gustavo Maia, no ataque tem Gustavo Maia, tem Romarinho, tem Barleta, tem Lobato, tem 2 centroavantes, dá para você mesclar. A grande questão, a gente está falando aqui dessa utilização, mas no fim das contas, Fred, a grande questão é que o encaixe desse time vai ser com quem serão os volantes? Aí os volantes vão ter que jogar 3 jogos seguidos? Talvez. Aí esse é o problema, porque eu não jogaria sem volante. Essa situação do esporte sem volante eu achei péssima. Assim. Acho que funcionou ali contra o Ferroviário numa situação muito específica de um time que se dispôs a ficar Por atrás da exemplo, bola. Cássio, já não dá... Eu não acho que aquilo vai acontecer de novo. Já não dá. Se Zé Lucas tem 2 amarelos, eu já não colocaria ele contra o Jaguar. Já tem 2 amarelos, 2 amarelos. Tomou um hoje bem nada a ver, fez nada para tomar o amarelo. Mas eu acho que ele deveria ter tomado antes, inclusive. Talvez sim, eu também até acho. Até ok. Né, por falta mesmo. Mas o da reclamação ali não fez nada. E tinha tomado 1 nos 3 primeiros jogos. Então, eu já não iria com ele, eu iria com a Ju. Queria ver a Ju começando no meio de semana contra o Jaguar. Tá? Vamos para mais superchats. Davin, tá? Satisfeito em ver a evolução da placa. Sugestão: a placa dos 100 preenchida proporcionalmente ao longo da trajetória. Nada demais para o campeão sul-americano da evolução do PowerPoint, o Canvas. Grande abraço, Davi. Ele. Vamos ver se. O sul-americano não sei se liguei ou não. Sou campeão brasileiro de Canva. Tá? Grande abraço, Davi. Seguimos. Michel Xavier deixa aí o dízimo, tá? Na minha opinião pode ser emocionado ou não, mas Lucas não deveria voltar à base. Eu, sendo Pepa, trabalhava no amadurecimento dessa possível joia do Leão. Eu acho que esse vai ser o caminho, viu, Michel? Mas tá sendo o caminho, não? Isso. Eu acho que esse vai ser o caminho, pelo menos, como eu falei, pelo menos no primeiro trimestre. Pelo menos no primeiro trimestre. No brasileiro, talvez ele passe a ser uma peça boa para ter no elenco, mas não pode ser, no primeiro momento, pelo menos. Aí a gente vai ver como ele vai render nos outros jogos, e aí a gente vai acompanhar, mas até 29 de março, sem dúvida, tá? Vamos lá, vamos seguir. Severino Félix. Voltamos a fazer gol com muito toque. Jogada linda, tá? O Sport ele vem trabalhando esse tipo de jogada, né? Os gols do Sport são gols que têm saído de forma trabalhada, né? Foram assim os 2 gols contra o Ferroviário. Foi assim, hoje foi assim na Série B, né, Cássio? Assim, o Sport é um time que
trabalhava as jogadas de gol. Não era um time de gols achados na Série B e acho que começa com a mesma linha, né? Pô, tem um dinheirinho investido ali para que isso aconteça, né? Algum. Bem, o gol hoje não foi barato, não. É aquele exemplo que eu dei do Bahia. Toda vez que eu falo, acho que já foi Lúcio e Arias. Tipo, um gol Bahia, sei lá quantos milhões o Bahia gastou para esse gol sair. O do Sport, pô, foi Ortiz, foi Johan, foi Lobato. Lobato é um pouco mais barato, mas assim, mas tem um dinheiro investido, assim, não é um gol de acaso, não, tá? Até o Marinho acho que participa também. Isso. Tá. Vamos lá para mais um superchat. Gemison Sobrinho, um grande abraço, Gemison. Lucro hoje foi ganhar e não se machucar, né? Não perdeu os jogadores e conseguiu os 3 pontos, mas teve mais lucro. Como eu falei, os 2 volantes da Que base. jogador é muito teatral, mas 2 quedas assim. Uma de Matheus Alexandre e a outra... de Matheus me assustou, viu? Porque quando o cara deu o carrinho, a câmera não pegou. Quando ele deu o carrinho, Cássio, antes da câmera mostrar, eu pensei, esse carrinho pegou. O cara dá um carrinho quando ele cruza e a câmera não mostrou. A câmera corta. Quando a câmera volta, assim, ele tá no chão. Aí eu pensei, ih, rapaz, assim, mas não teve nada, né? Ainda bem. Vamos lá, mais superchat. Jorge Sanguineto. Fala, cara. É só uma dúvida que tá. Carlos Musseco falou, antes de Fortaleza e Santa tem 2 jogos pernambucanos, tem um jogo. É o Jaguar. A sequência, o Sport joga contra o Jaguar no dia 29 de janeiro, contra o Santa no dia 1º de fevereiro e contra o Fortaleza no dia 4 de fevereiro. Essa é a sequência do Sport. Pode jogar na tela. Perfeito. Vamos lá. Jorge Sanguineto. Que azar de Lobato. No dia que ele jogou demais, aparece um Zé Lucas que ofuscou sua grande atuação. Ganhamos 3 reforços. Lene Lobato, Aju e Zé Lucas. Concordo com tudo, mas acho que dá para, como o próprio George está fazendo, concordo que dá para dar destaque aos 2 ou aos 3. E a gente vai chegar no campinho e eu vou fazer alguns outros elogios também, tá? Tiveram outras atuações que eu gostei do Sport. Mas eu acho que, sem dúvida, os personagens do jogo são Zé Lucas e Lene Lobato. Eu já tô vendo que pro melhor em campo, por um spoiler que Cássio deu, a gente vai estar dividido. Cássio já deu spoiler de Lene Lobato e eu já deixo aqui meu spoiler de Zé Lucas, tá? Vamos para mais superchat. André Luiz Araújo. Olha aí, Cássio, sobre os 30 milhões. Não precisa se preocupar porque o Sport nunca anuncia os valores. Vai ter que vir de fora os valores, né? Se isso não acontecer, então tudo bem. Né? Hein, Fred? Isso. Eu não sei quanto foi, então segue o jogo. Vamos com mais superchats. Felipe Ribeiro. Para mim, esse árbitro do Sport Central é mais fraco que Débora Cecília. Ela não é boa, mas esse árbitro ele dá preferência ao antijogo, seja físico ou parando o jogo. Amarelou no vermelho, dentre outros. Esse lance do vermelho é aquela pancada que o cara dá em Barleta, que era para vermelho, né? Tudo bem, mas assim... Parecia para vermelho, pelo menos. Eu não acho que ele parou o jogo o tempo todo, não. O jogo teve 31 faltas, porra. Assim, o jogo foi um jogo faltoso. Infelizmente, o jogo realmente... Eu posso até concordar com essa leitura dele sobre o árbitro da partida, numa leitura mais ampla, mas nesse jogo de hoje, especificamente, foi um jogo faltoso. Assim, não é que ele não foi o árbitro que deixou o jogo ruim. Outra situação, eu acho que tinha elementos mais importantes em relação a isso para que o jogo ficasse pior. E eu vou dizer uma coisa, Cássio, se for para se preocupar com o nível de arbitragem no Campeonato Pernambucano, meu amigo, a dor de cabeça vai ser muita, viu? Porque são arbitragens horríveis. Eu só queria que Santa, Sport e Náutico aproveitassem esse momento de revolta generalizada com a arbitragem, porque todos têm seus motivos, né? Veja só, o Santa reclama a mão, né, de Mezenga, o Sport, também com Débora Cecília, reclama um gol que aparentemente a bola não teria entrado.
E já é bom começar a trabalhar não só o VAR, mas arbitragens de nível de Série A na hora da verdade, né? Na hora das finais. Tá? Eu sendo, os clubes já começavam a tentar juntos articular que a reta final do campeonato tem arbitragens. Não é arbitragem FIFA, é arbitragem que apite Série A. Porque é o que diferencia hoje a arbitragem do futebol brasileiro. Pernambuco só tem um, né? Que é Rodrigo, né? Isso. A própria Tem Débora, embora seja FIFA, não apita. Tem que ser árbitro de Série A. Árbitro de Série A é um outro padrão de arbitragem, tá? Mais superchat chegando. André Luiz Araújo, mais uma vez, grande André. E que volante é esse de 30 milhões? O Palmeiras fez proposta para Gregory do Botafogo por 30 milhões. É o Rivera, né? Do Tijuana, do México, volante colombiano. E as notícias estão vindas do México. Eu não vi ninguém aqui do Brasil trazendo notícia nova sobre esse caso. Tudo que veio foi do México. Então, eu não tenho nenhuma informação sobre se essa negociação tem fundamento, se não tem. Tá? O que eu estou acompanhando é tudo que está chegando do México. E eu acho que falou quanto, Cássio, foi 5 milhões de dólares, né? Na verdade, não falaram. Aí você vai fazendo a cotação do dia. Tá? 5 milhões de dólares. Zero Play tá dizendo aqui que ele já tá seguindo o esporte. E não foi relacionado no último jogo do Tijuana. Ok. Tá? Dois indícios importantes. Mas esses indícios aumentam a chance do jogador estar vindo, mas não necessariamente confirmam os 5 milhões de dólares, né? Mas vamos ver aí as cenas. Por isso que o começo do programa era uma brincadeira, porra. Assim, tá falando a informação a partir disso, mas obviamente, e do que seria, na minha opinião, pelo menos, um absurdo assim, o esporte comprar nesse momento. O mercado mudou, o mercado não, mais calma, assim, é um foguete, virou um foguete assim de. Tipo, há 15 dias, 5 milhões era uma contratação assim, muito grande, aí tipo, hoje agora é 12, 15, 30, assim. Se der o Ellison, que tanto se falou no começo do ano, todo mundo ficou meio atônito por o esporte hoje tá de graça hoje. Se o valor se chegar amanhã, meu amigo, ninguém não fala nem. Veja, com aquele valor, eu não entendi porque não trouxe ainda. Sério, o Fortaleza mesmo, não aceitou. O Fortaleza não quer. Não, o que falou é que o Fortaleza aceitou, ele que não teria topado o salário, sei lá. Mas enfim, a questão é que, dentro daquela lógica, que aquele dinheiro chamava atenção, nesse momento, não. Se o valor foi aquele mesmo, do jeito que o esporte está gastando, eu acho que era para trazer. Vamos seguir? Eu traria, Zé Wellington. Alguém até perguntou aqui, passou no chat às vezes, passa muito rápido as perguntas, mas eu às vezes lembro da pergunta, mas não consigo decorar o nome de quem fez. Perguntaram se a gente ainda iria atrás de Zé Wellington. Eu iria sim, eu gosto de Zé Wellington. Quem não gosta muito, não tá aqui hoje, que é Cauê, né? Cauê é que tem mais... Eu e Cássio abraça mais a opção Zé Wellington. Léo Almeida. Pronto, Cássio, interessante esse ponto aqui, tá? Léo Almeida fala o seguinte: tentando não me empolgar, mas esse começo de ano é animador. Eu li esse superchat quando ele chegou, antes da gente trazer para a tela. Eu fiquei pensando, é animador o suficiente? O que eu diria, Cássio, é que eu tô gostando da forma como as coisas estão sendo feitas no futebol, assim, tá? O tempo de preparação, os 3 empates com a base sendo digeridos sem maiores problemas, sem precipitar, empatou 2 jogos, coloca... Não, fez o trabalho que ia fazer com planejamento, tá? Tem rodado os jogadores, o time tem mostrado uma consciência boa, um padrão de jogo. Não sei se diria que vamos conter empolgação. Eu não iria para tanto. Mas uma sensação de que o esporte começa pelo menos de onde parou, eu acho que isso já é bom. Você começar o ano com a sensação de que é com a qualidade que terminou a Série B pra frente. Tá? O Ceará, por exemplo, vem tendo problemas. Se a gente puxar aqui um debate sobre o Ceará, e daqui a pouco teremos, eu não sei se o Ceará... Eu não sei se vai ser Léo ou se vai ser Minhoca aqui hoje. Eu não sei se
vai garantir que o Ceará de 26 de janeiro é uma evolução do Ceará de 1 de dezembro? Eu não sei. No esporte a gente sente que há uma evolução de opções de peças, quando tiver volante, né? Porque sem volante tem um buraco ali. E eu considero essa mensagem dele, inclusive isso. Eu não acho que tenha sido uma mensagem que ignorou isso, não. Acho que ele foi para frente. Eu acho. Estou falando por ele, mas ele pode completar. Mas ele falou sabendo dessa carência e tocou para frente, né? Ou seja, consciente dessa carência. Boa noite, Léo. Consciente dessa carência, ele falou, acho que comentou sobre as outras posições. Então eu vou seguir essa lógica. Porque a gente já debateu a carência, não precisa ficar repetindo tanto a questão do volante, o buraco é gigantesco ali. E, enfim, o Sport realmente precisa contratar. Mas nas outras posições, eu tô na linha dele, tá? Eu acho que tá se montando um time para competir. Eu acho que isso está acontecendo. No ataque, tá quase tendo peças interessantes, 2 peças interessantes por posição. Está quase chegando nesse cenário, Fred. E isso não é muito fácil de acontecer. Para você ser um time que vai uma temporada mais longa de revezar escalações, você precisa disso. Você não pode revezar a escalação com um time que não faz nada. No momento que o Sport começa a ter peças que se forem acionadas, conseguem render próximo do que seria o principal nome, pô, isso é interessante. Você vai para a lateral direita, tem 2. Vai para a lateral esquerda, tem 2. Para o meio, agora tem 2. Centroavante, tem 2, mas querendo ou não, você pode até questionar Pablo, mas está chegando mais um. Tá chegando, tem Zé Roberto, estou desconsiderando Zé Roberto machucado, mas tem lá Coutinho, paciência e tá chegando Pablo, provavelmente. No ataque tem 2 de cada lado, pelo menos. Então, assim, eu acho que do meio para frente, a questão criativa. Pode falar a palavra animado do jeito que ele falou, mas assim, eu acho promissor. Agora, eu só gostaria que a carência, o setor que falta, que ele fosse logo preenchido. Porque o time precisa ser testado com a sua característica completa. Não dá para o Sport ficar jogando um arremedo onde todo mundo fica sobrecarregado de função, porque pela falta de volante, é o atacante que tem que voltar, é o lateral que tem que cobrir mais, é o zagueiro que tem que dar um passo à frente, ou seja, todo mundo fica jogando um pouquinho diferente, porque não existe aquela função que todo time normal tem. Eu gostaria que o Sport conseguisse logo resolver essa questão dos volantes, para que esse começo promissor, esse elenco teoricamente promissor, Fred, para que ele pudesse jogar antes do Brasileiro, inclusive nas fases mais avançadas do Pernambucano, se o Sport chegar na reta final da Copa do Nordeste, nas fases avançadas da Copa do Nordeste, se o Sport chegar, para que o time jogasse com uma composição completa como tem que ser. Mas e a gente está meio que na expectativa que isso vai acontecer. Só gostaria que acontecesse logo, porque eu acho que tá atrasado demais. Mas, de fato, está se montando um time com pelo menos 2 peças com algum nível interessante para todas as posições. A gente teve Léo Fontinelli aqui numa passagem relâmpago, tá? Mas foi bom que ele respondeu. Vai ser Léo que vai analisar aqui a vitória do Ceará no clássico. Clássico. Eles consideram clássico, a gente trata como clássico também, no clássico contra o Ferroviário, tá? E Léo, a resposta que eu joguei no aqui, ele vai trazer quando a gente iniciar a análise do Ceará, tá? Mas a gente ainda tem o campo, a gente ainda tem as análises individuais do Sport para poder chegar nesse segundo capítulo aqui do programa. Márcio, o último superchat que chegou é justamente do tema que a gente estava, então eu acho que vale trazer o superchat de André, né, que ele comenta em cima do que a gente está debatendo aqui, que ele diz que em 2025 o processo está sendo animador. Tá? Eu diria que a gente fica entre a palavra animação, esperança, né? Mas é bom ver os rumos. Eu acho que é bom ver os rumos mais ou menos no lugar, tá? Mas poderia estar bem pior. Por exemplo, poderia estar acreditando no time de 24. Por exemplo, poderia estar acreditando piamente no time de 24. Poderia estar com muita dificuldade financeira para conseguir reforços. Não. Essas coisas não aconteceram. Terminou a Série B, beleza, uma parte vai ficar, outra parte vai sair.
E foi até rápido, essas saídas foram rápidas, não teve muita novela. Felipe não vai ficar? Pronto, Felipe tá fora. E por aí vai. Na questão financeira, que a gente brinca aqui, mas que não entende muito bem a questão financeira. O Sport está em janeiro com muito dinheiro. Ainda não anunciou até agora, né? É Carlos Alberto. Mas se anunciar pela forma como se falava, do jeito que foram faladas todas as negociações, seria 40 milhões de reais nos primeiros reforços. E ainda tendo mais gente para chegar. Então, isso também não está acontecendo. Isso também não está tendo uma falta de recursos para mudar o time. Não está tendo nenhuma falta de visão por acreditar num grupo. É um erro clássico que quase todo mundo comete. Embora, assim, mesmo que quase nunca funcione, mas a galera insiste, mas não foi o caso do Sport dessa vez. E nem está sendo a questão financeira. Então, Fred, eu acho que as coisas estão caminhando. Uma parte muito lenta. No fim das contas, é o seguinte: se o Sport já tivesse anunciado pelo menos um volante e outro ali no limite para chegar, o outro deve ser anunciado amanhã, eu acho que as coisas estavam numa situação absolutamente normal. O que realmente não tem como achar normal é não ter nenhum volante. Aí é uma situação que é inédita, na minha opinião. Assim. Eu nunca vi isso no Sport. Se tivesse anunciado um ou dois jogadores assim, a gente estaria dizendo, ó, tá tudo caminhando direitinho, não tá faltando nada. Tá tudo ao seu tempo, tem tempo ainda para que essas contratações cheguem, para que o time pegue campo. Eu só acho que deveria logo acontecer isso, porque o time precisa jogar com a sua cara logo. E não é essa que está jogando hoje. O time não tem volante, ele precisa ter volante para jogar com essa cara, para as fases decisivas desse primeiro trimestre e, sobretudo, para o brasileiro. Perfeito, Cássio. Márcio, vamos segurar um pouquinho os superchats para a gente ir para as análises individuais, tá? O nosso tradicional campinho. E aí, Márcio, aquilo que a gente fazia muito na Série B. Se por um acaso você já identificar aí dentro do superchat sobre o jogador que a gente vai comentar, que a gente está comentando, aí você já joga o superchat porque a gente consegue amarrar, tá, os dois temas ao mesmo tempo. Cássio, como vem sendo de praxe, a gente escolhe começar do goleiro até o centroavante ou a gente vai por pautas, tá? Já tivemos dois jogadores que a gente comentou muito aqui. Na verdade, a gente comentou muito sobre Zé Lucas e indicou também a boa partida de Lobato. E eu queria começar por eles, e eu queria começar por Lobato, que você deu antes o spoiler de que para você foi o melhor em campo. E o quanto esse jogador ele vem aproveitando esses dois jogos, mas também os últimos de 2024. Lênin Lobato foi bem assim. Ele conseguiu quebrar o galho quando o Sport não tinha centroavante e precisou acioná-lo. Ele fez o pivô, ele teve problemas de finalização, mas ele foi um cara que não travou o time, tá? Então, as últimas atuações de Lobato, sejam as que fecharam 2024 e as que abrem 2025, são atuações que vão dando um crédito para que o Sport alongue esse contrato, né? Porque ele só tem contrato até o meio do ano. Fred, enquanto a gente vai analisando todo esse campinho, acho que vale seguir a dica do chat, até porque seriam mais votos, mais tempo para isso, para colocar logo, já que você vai escolher Zé Lucas, eu vou escolher Lobato, para colocar a enquete aí, quem foi o melhor em campo do Sport. Pode fazer isso, Márcio. Ou Lobato. E aí, no final, a gente vê quantos votos, enfim, e a gente aborda. Eu não sei se para você o Lobato foi o segundo, tá ligado? Eu não sei exatamente, é isso que eu não sei se tipo, você inverte se o Lobato já está terceiro, quarto, quinto, eu não sei exatamente como você olhou o Lobato. Não, primeiro ou segundo. Pronto, porque para mim Zé Lucas está no meu pódio. E então assim, os dois, mas enfim, falando do Lobato como você disse. Você tinha feito uma pergunta, Fred, parecida no jogo da Copa do Nordeste, que era justamente assim, que o contrato dele vai até o meio do ano e se renovaria. Aí eu disse, ele precisa aproveitar. Para que, eu não vou dizer que o cara vai renovar porque o cara deu assistência para um gol e pronto. Ele fez 17 partidas pelo Sport, muitas entrando no decorrer, jogando poucos minutos. Começou a ajudar mais na reta final da segunda divisão, da Série B, mas querendo ou não, tinha sido 17 partidas, um atacante. Hoje foi o 19º, que ele também tinha jogado já contra o Ferroviário, e finalmente fez um gol. E não é porque ele não chuta na barra, não é que ele tem outra função, é que ele perdeu muitos gols também, né, nesses 19 jogos.
Seja um chute fraco, seja chute sem direção, enfim. Tocou onde era para chutar, mas dessa vez ele foi lá, deu uma assistência no último jogo, decisiva para o gol, e no jogo da Copa do Nordeste, e pelo Pernambucano, fez um bonito gol da vitória. Eu mantenho o que eu disse no jogo lá do PV, de ele precisar aproveitar. Sobretudo se ele continuar aproveitando dessa forma, Fred. Porque se ele continuar aproveitando dessa forma, sendo útil, não vou dizer, ele não precisa ser útil todos os jogos, não. Agora em 2 jogos seguidos. Mas se ele passar a ser a peça que quando entra, você não torce assim o nariz de achar que você faz, pô, dá para sair alguma coisa daí, isso significa uma transformação do papel dele. Porque eu acho que parte da participação dele na Série B era de um jogador acionado, só não vai sair tanta coisa daí, tá? Assim, um jogador que eu sempre falei, achei uma contratação de potencial muito boa. Ele veio do Vélez Sarsfield, que teve o melhor ano dos argentinos dentro do futebol argentino. Nos 3 campeonatos nacionais, o Vélez foi vice-campeão da Liga, campeão da Copa Argentina, vice da Copa Argentina e campeão argentino. A Copa da Liga é o campeonato argentino do primeiro semestre, que é onde ele estava. Ele participou, inclusive, da final. Foi disputado nos pênaltis, o Vélez perdeu nos pênaltis e ele foi contratado pelo Sport. Então, assim, era um perfil muito interessante. Jogador jovem, vindo de um clube tradicional da Argentina, que vivia um momento ali disputando o campeonato e que, mesmo se ele, no final das contas, foi ganhar o campeonato principal da temporada. Mas acabou não funcionando tanto aqui nos primeiros jogos na Série B. Repito, só na reta final que ele começou a ser útil e até foi bem na reta final, mas era muito pouco ainda. Como continua sendo pouco agora. Mas essa utilidade dele, ele já começa a ser um jogador que você, num cenário, Fred, onde o Sport tem, a gente estava falando, pouquíssimos minutos, no número de peças que o Sport começa a ter para o setor ofensivo, isso poderia significar que a cada um que chega ele vai andando para trás na fila. Não acho que isso está acontecendo. Eu acho que mesmo o Sport trazendo essas peças, ele com esse desempenho, ele continua sendo uma peça útil, e isso é muito positivo. Se ele continuar sendo um jogador que não foi para trás na fila, que não caminhou para trás, ou seja, que ele ficou estático e todo mundo seguiu, eu acho que ele vai pavimentar a sua continuidade no Sport, porque na hora que o Sport vai trazendo mais peças para o setor e você não vai sendo jogado para trás, então você está rendendo. Isso cabe a ele. Agora, foram 2 jogos. A gente está falando até 29 de março para Zé Lucas, ele tem um pouco mais, ele tem até maio, né, final de maio, ele tem mais partidas para fazer isso. Ele vai ter jogos de desafio técnico maior do que esses 2 jogos, bem maior do que esses 2 jogos, contra o Ferroviário e do que contra o Central. Também vai ter campos melhores para jogar também. Vai ter adversários mais difíceis, mas campos melhores para jogar, e isso naturalmente o ajudará. Eu sigo na linha de que ele precisa ter essa continuidade. Foi promissor esse início, porque o início dele poderia ser de um jogador que, se ele tivesse sido mais ou menos, ele já ia ficar carta fora do baralho. Porque, repita, a fila chegou gente. Ele ia para trás da fila. Nesse momento, ele não perdeu o lugar dele na fila. E ao não perder o lugar dele na fila, significa que ele será utilizado por Pepa. Seja como titular no time misto, seja acionado com o time principal, sendo reserva, ser o primeiro cara que olha no banco. E esse é o papel que eu acho que o Lobato pode desempenhar para que ele permaneça no Sport. Acho que está no início do caminho. Enfim, o que ele fez até agora ainda não é suficiente, mas poderia estar numa pior. Estamos alinhados, Cássio, nessa questão Lobato. E aí eu peço para... Para mim ele foi melhor assim, com folga, assim, inclusive. Acho que foi muito bem. Então, Márcio, já pode colocar o muito bem, tá? Para Lobato, que é a avaliação principal. Já pode também colocar, imagino que Cássio não vetará o muito bem para Zé Lucas, né? Muito bem, também, muito bem. Foi um jogador que saltou aos olhos a intensidade, como eu falei lá no começo do programa, um jogador que, onde teve ação... adequado, porra. Podia ter sentido o jogo. Isso, assim, porque mesmo no sub-20, ainda que seja o Sport que está jogando sub-20, mas você está ali com jogadores da sua faixa. Com seus iguais, exato. Então, nesse momento, não. Você pode se sentir reduzido. Sabe? Porra, meu irmão, tô assim, não posso errar um passo para esse cara. Se esse cara pedir bola, tem que tocar. Ou seja, é um nível de jogo diferente. É de repente, não, meu amigo, calma aí, a bola não é para você, não. A bola é do outro lado. É diferente jogar dessa forma. Então eu acho que a personalidade dele num jogo com caras maiores, Fred, não tem como não ser muito bem, não. Márcio já se antecipou e colocou o melhor em campo aí, Zé Lucas. A enquete está com 140 votos e há uma distância considerável ali, de 62 a 38. Fui lá só deixar meu voto, não tem Lobato. Tá. Mas continue votando, tá? Se tiver uma reversão, a gente muda. Vamos deixar a enquete aberta aí, pelo menos até os 200 votos, tá? Queria, Márcio,
trazer o superchat de Eduardo José Farias Vieira Campos para a tela, tá? Justamente falando da sequência de Zé Lucas, tá? E a gente já defendeu isso bastante ao longo do programa, e fala da aquisição de Lobato. E é o que Cássio falou, vamos aí tijolinho a tijolinho, a partida, porque até a reta final da Série B do ano passado, a avaliação sobre Lobato era muito negativa. Na reta final da Série B, ele começa a reverter um pouco essa imagem e entra em 2025 com adversários muito mais fracos relacionados em relação aos da Série B. Mesmo a Chapecoense, o Ferroviário e o Central são muito mais fracos, incomparável. Tá? Então, assim, a gente tem que saber que tipo de jogador ele é. Será que ele é um jogador que consegue render mais para esse período em que o Sport enfrenta adversários mais frágeis? Será que ele consegue se criar? Ele consegue fazer uma fumaça? Ele consegue levar a bola para dentro da área com a mesma intensidade e qualidade que ele vem fazendo numa Série A? Vamos passo a passo. A gente vai ter jogo com Fortaleza, vai ter jogo com Vitória, tá? Vai ter um jogo, queira ou não, um clássico contra o Santa Cruz, no Arruda, tem o Náutico na Ilha, tem final de Pernambucano, tem estreia de Copa do Brasil. Vamos medindo, tá? Esse potencial crescimento que Lobato demonstra. Ainda é muito jovem, é sempre bom frisar isso, tá? Então, Zé Lucas a gente já falou bastante, já elogiou bastante, e Lobato são os dois jogadores que a gente abre aqui a nossa análise. E a partir daí, Cássio, a gente volta para ir jogador por jogador. A gente já trouxe os destaques que mais nos chamam a atenção. Talvez outros jogadores recebam muito bem. Eu acho que tem debate para alguns outros jogadores terem no muito blog, bem você hoje. sabe que eu faço pódio, né? Sim. Só para corroborar, como diria Parral, eu coloquei 4 jogadores. E não são os únicos 4 que jogaram bem, mas só para dizer assim, que eu geralmente coloco 2, eu geralmente faço pódio, mas por vezes 2, 1, de vez em quando eu coloco nenhum, se acha que ninguém jogou bem, mas coloquei 4 no jogo de hoje. Perfeito. E daqui a pouco o Cássio vai dizer quem foram os outros 2, tá? Quando a gente Quando for chegando, cada um eu digo, não, esse aqui foi. Exatamente. Mas a gente vai agora do goleiro ao centroavante. Thiago Couto, Cássio. Partida de pouca ação, mas quando preciso fez uma defesa bem importante, né, Cássio? Você até destacou já quando você fez sua leitura do jogo que pela primeira vez o Sport ganha o ponto por causa de Thiago Couto, a intervenção dele. Até o Sport tinha até potencial para ir fazer o segundo gol, dar uma pressão, mas naquele fez, momento, né? Mas naquele momento muito importante, né, a defesa. Isso, e como eu tinha dito assim, eu acho que o Sport até ganhou já com ele em campo. Eu só não lembro de vencer um jogo no qual... Não, ganhou com ele em campo, ganhou. Então, mas do Botafogo, inclusive, né? Tipo, ganhou do Botafogo de São Paulo, mas ele falhou. Ele leva um frangaço. Então, mas isso eu tô dizendo. Tipo, não ganhou, Fred, com ele fazendo uma defesa que foi determinante para o resultado, a favor do Sport. Hoje eu acho que fez, hoje aconteceu. O jogo foi 1-0 e a defesa foi uma defesa difícil. A gente mostrou os lances aqui, dos melhores momentos que o gol permite, e a defesa estava lá. Então a minha dúvida é assim, tirando isso, não teve muitas coisas não, tá? Assim, o gramado não permitia de sair tanto tocando para o goleiro, para ter aquela saidinha, alguns lançamentos do central, ele se antecipou e rasgou a bola, mas assim, tipo, aquilo faz com que ele seja razoável ou bem? Eu não sei, mas por exemplo... Eu vou de bem, Cássio, porque assim, a gente dá razoável quando o goleiro é completamente... Mas eu ia completar a frase, quer dizer assim, menos de razoável não tem como ser, porque ele tem uma intervenção positiva no jogo. Então eu acho assim, mas o bem é por causa de uma defesa, para de repente alguém cair de paraquedas nessa live e achar que o Central fez alguma coisa mais do que isso. Acho que o Central não fez. Assim, o Central realmente foi... É uma defesa e nenhum erro, né? Exatamente, uma defesa e nenhum erro. Ok. Então, concordo. Márcio, a gente pode ir com um bem para Thiago Couto, que tá ali para isso, né? Goleiro é assim, goleiro às vezes precisa tocar na bola uma vez no jogo. E quando precisou, além do que, saiu correto, recebeu alguns recuos com aquele gramado, a bola quicando, a bola muito viva, teve um recuo para ele, que 2 caras muito perto ali, a bola queimando, ele conseguiu ter calma e redistribuir a jogada. Então, assim, partida boa de Thiago Couto. E sejamos justos, tá? Antônio Carlos e Renzo, Cássio.
Se for razoável para os dois, eu deixaria a ressalva que o Antônio Carlos foi melhor. Eu também sigo nessa linha, tá? Eu também sigo nessa linha, a ponto de que eu consideraria até razoável para Renzo, porque comete uma falha bem grave, mas recompõe bem ela, e bem para Antônio Carlos. Talvez acabe gerando, se a gente já colocar bem para Antônio Carlos, talvez a gente acabe gerando uma onda verde muito grande. Acho que eu não e que não é para isso tudo, né? Não é, o jogo não isso, teve não foi essa atuação toda. Essa necessidade, na verdade. Então, a gente vai deixar os dois razoáveis, mas eu concordo e assino embaixo do que Cássio falou, tá? São dois razoáveis, mas com Antônio Carlos melhor do que Renzo, tá? E não só por causa daquele errinho de Renzo. Acho que Antônio Carlos foi ativo no jogo, tá? Chegamos agora, Cássio, ao jogador que eu ia fazer o elogio, tá? Na verdade, os dois laterais eu gostei no jogo. Mas Matheus Alexandre segue causando uma boa impressão. Foi um dos 4 nomes do blog. A facilidade com que Matheus Alexandre... Tirou mais uns centavos hoje. mais centavos. A facilidade com que Matheus Alexandre se desloca no campo. Força física. Teve uma roubada de bola que o cara do central correndo, de repente parece que vem um gigante ali. Ó. Pega a bola e já volta pro normal. Então, um cara muito útil. Aí é um perfil que... Muito bem, na verdade, eu achei ele. Eu gostei também bastante dele. Tá? Gostei bastante dos dois laterais. Então você acha que ele merece muito bem, né, Cássio? Eu acho que ele foi muito bem mesmo. No blog tá em quarto, é o quarto colocado no blog. Como eu sei que você gostou muito de Gustavo Maia, eu já imagino que Dalbert não seja o seu terceiro. Isso. Não. Mas vi muita gente... Jogou bem também. Mas vi muita gente colocando ele entre os melhores do jogo. O que foi que eu muito falei responsável. quando eu trouxe? Que eu coloquei 4. Eu disse, eu coloquei 4, mas ainda disse, tem mais gente. Tipo, não é uma atuação que 4 caras jogaram. Eu simplesmente citei 4, não para não ter que ficar repetindo a escalação. Mas é uma escalação hoje do esporte, da forma como foi o jogo. A gente e isso aqui não é o que o cara vai fazer pro resto da vida. É o que o cara fez em Caruaru, no país de Caruaru. A atuação do Dalbert foi boa também, tá? Assim, eu gostei também. Eu acho que o Matheus Alexandre foi muito bem, assim, de chamar a atenção. Mas eu acho que a de Dalbert foi muito seguro também, né, nesse jogo. Inclusive, Cássio, mostrando, claro que a exigência do central ela é menor, a gente sabe, né, a gente vai precisar sempre ficar reforçando isso, mas os jogos são perigosos às vezes, os contextos, o gramado, a situação, o momento, falta 10 minutos, falta 5, e às vezes vem de um time mais fraco a bola que vai lá e acaba com você. Coruripe, que o diga, né? Na Copa do Brasil do ano passado, o Sport venceu o jogo ali, uma grande bobeira, o Coruripe foi lá, empatou, lá foi o Sport bater pênalti. Tá? Então eu acho que Dalbert foi muito duro e muito seguro na marcação, roubou bem a bola, eu acho que ele fez uma boa partida. Tá? Eu iria de bom, no verde musgo, mesmo de Thiago Couto ali, para Dalbert, tá? Titi Ortiz, Cássio. Gostei também. Gostei, mas... Gostei. Para não ir na onda verde, eu iria de amarelo, eu iria de razoável. Você vai para bem... Amarelo, eu acho que é de amarelo para verde. Eu acho que é de amarelo para verde. Participa do primeiro gol. Só uma correção, Cássio, foi o Muricy, tá? Qual eu falei o nome do time que eu chamei? Fala-se Coruripe, mas o... Muricy. Muricy, a Copa do Brasil ano passado, né? Na Arena. Me corrigiram aqui. Tá? Mas acho tanto René quanto Henrique. Muricy. E Ortiz jogando com liberdade no meu campo, sempre arriscando. Por exemplo, o chute que Gustavo Coutinho tenta fazer, um voleio ali no cruzamento, e ali Matheus Alexandre, inclusive. Aí vai lá, Ortiz pega um chute e o chute seco ali pro goleiro ter que fazer uma defesa. O cara muito mais ligado no jogo. É importante ter um cara desse que tem um pezinho mais calibrado, tá? Teve uma cobrança de falta também. Foi cobrança de falta ou foi um escanteio? Acho que foi um escanteio de Johan. Da ponta direita, vai para a entrada da área, ele bate de chapa. A bola não passou muito acima da barra, não, tá? Foi até um chute que levou até um perigo também. Então, assim, eu acho que Tite Ortiz teve um bom papel, Fred. Eu colocaria, já que você está de amarelo, eu não vou pensei pro choque, não pode colocar amarelo, não me ofende não, mas para mim... Cássio, mas pode ir pro verde, eu também concordo. Pode ir pro verde, então. Não é na linha de Dalbert.
Seria injusto ele ficar abaixo de Dalbert. Tá? E Johan, Cássio? Cadê que tu vai falar aquele negócio do grupo, não? Não, eu vou guardar. É muito boa. Deixa eu guardar para um passe mais característico. Que precisa ser um passe mais aéreo. Foi um ótimo passe. A jogada foi muito boa, a jogada do gol, na verdade. Foi uma jogada muito bonita. E, independentemente da nota dele, pô, sabe que o cara tem essa capacidade e tal, mas assim, já tem Lucas Lima que faz isso de um lado. De repente, ter ele para fazer isso também, assim, ter outro jogador que consiga acertar um passe desse. Esse passe é caro, Fred. É um passe caro para sair, viu? Então, assim, eu confesso que eu fiquei satisfeito pelo passe, independentemente do restante do jogo, que aí eu acho que foi ok. Por exemplo, tirando esse passe, ele aparece no jogo, mas eu acho que ele apareceu menos que Tite Ortiz, por exemplo. Assim. Eu também acho. Mas a jogada do gol, ele participa diretamente e as duas vezes que a bola chega no pé dele, ele faz as duas coisas corretas. É mais um caso de amarelo para verde, né? Isso. O Sport de hoje, ele realmente tem essa linha aí de amarelo para verde. Então, vamos deixar o público decidir, Johan, Cássio. Vamos abrir uma enquete aí, tá? E o nosso chat decide se Johan fica como bem ou razoável, tá? Eu acho que foi muito aí dividido. Cássio fez a leitura exatamente a que eu faço. O lance do gol pesa muito a favor, uma atuação boa, mas o lance do gol desequilibra bastante pro verde. Agora, Cássio, a gente chega em um que talvez comece a mudar a cor aí, tá? Que é Romarinho. Eu acho que Romarinho, ele tá abaixo do que rendia no começo do ano passado, é natural, né? Passou um ano inteiro parado por lesão. Mas eu não acho que ele jogou mal não, viu? Eu acho que ele jogou razoável. Eu falei que 2 jogadores sentiam falta, eu não falei o segundo, porque eu simplesmente tinha esquecido, foi Romarinho, pô. Eu disse, 2 jogadores que levaram a porrada, assim, de Matheus Alexandre, e o outro foi justamente de Romarinho, que ele levou uma porrada, ele demorou o atendimento dele, eu disse, rapaz, perdeu o cara aí de novo. Assim, apoiou bastante, tá? Mas o teu central, Cássio. O teu central hoje. O teu central hoje tava. O treinador do tava Celso com Teixeira, gosto. E o treinador? É a pilha do treinador. Celso Teixeira. Conhecido como Celso Peixeira, né? Boa essa. Celso Peixeira. É Tite quando vira a paleta, Fred. Pronto. Tite virou a paleta. Pronto. E aí? Aí, meu irmão? Doom Slayer. Mas enfim. Pau demais, meu amigo. Gostei. Celso Peixeira. Celso Peixeira. Celso Peixeira. Amarelo, né, pra Romarinho. Não acho que chegou a ser mal, não. Achei que ele foi caçado. Apanhou um bocado. E ainda que não esteja naquele mesmo... Ele estava muito bem no começo do ano passado. Mas ele continua, a bola entra na área, dribla acha passe. Ele é um cara útil ali. Sabe, como o Celso, que deve ter faltado luz na casa de Celso. Celso sofre muito, né, com o fornecimento de energia. E por isso que eu acho que ele caiu. Ele nem mandou mensagem pra gente. Imagino que de fato seja falta de energia lá na casa dele. Celso elogia muito, né, o jogador que é inteligente, que dá continuidade à jogada. E Romarinho é um desses jogadores. E acho que ele tá tentando, né? Eu não acho que ele é sempre inteligente assim, não, tá? Assim, eu não concordo. Mas eu entendi o que você quer dizer. E aí, Cássio, a gente chega em um que não é verde musgo e também não é amarelo, né? Gustavo Coutinho, eu sei que o gramado é difícil, eu sei que não chegou bola muito clara, ele não perdeu nenhum gol. Mas jogou mal. Tá? Mas jogou mal, né? Não foi horrível, eu achei contra o Ferroviário pior. Mas jogou mal. Também achei pior contra o Ferroviário. E aí a gente vai pro laranja, tá? A gente vai pro laranja. Eu já peço logo que a gente boicota às vezes, Cássio, nossos alcances, A enquete, ela já começou tão decidida, tá?
que eu acho que a gente já pode adiantar os trabalhos e colocar Johan como jogou bem, porque já largou com 100 votos, né, e basicamente 80-20. Então, eu acho que já está aí feito a escolha de Johan como jogou bem, tá? Aqui no nosso... Não entendi o que tu falou. De vez em quando a gente não sabe. Não, porque tipo, a gente lançou a enquete, o povo começou a votar a enquete agora, podia esticar essa enquete até 300 votos, mas quando vê que já está decidido, a gente já diz assim, quem não que votou, não vota mais e pronto. 100 votos já está resolvido aí, 79-21. E já tiramos a enquete do ar, inclusive. Enquete resolvida, Johan fica como uma boa atuação. E agora a gente vai para os reservas, tá? E eu acho que pelo menos três reservas jogaram bem. Independentemente do tempo que passaram em campo. Barleta entrou bem, entrou fácil. Parecia. Porque Barleta, como é realmente um jogador mais rodado, de um nível maior, parecia fácil o jogo para ele. Impressionante como ele se livrava dos marcadores com facilidade. Gustavo Maia, como o Cássio citou lá no início da análise dele, Cássio gosta de Gustavo Maia. Tá? Não, veja, gosto de Gustavo Maia. Não, gosta da atuação de Gustavo Maia hoje. Eu até iria mais... Achei excelente, assim. Eu acho que o cara entrou assim, querendo, meu irmão, só... Ele tá entendendo que o momento de ele buscar esse lugar dele no time, enquanto todo mundo tá aqui, daqui a pouco eu viro o titular, não sei o quê, o cara disse, meu amigo, eu vou... Eu acho que ele tá jogando agora, assim. Né? Eu vou agora, meu irmão. Eu acho que o cara tá jogando assim numa vontade de querer ser titular muito grande, pô. Assim. E a Ju também, veja só, me convenceu hoje bem a Ju ali. Adriel entrou bem também. Então eu pensei que fosse falar de Adriel, mas a Ju também. Não, achei a Ju. Gabriel achei razoável e paciência razoável. Isso. Então, a gente já pode fechar os reservas dessa forma, tá? Barleta. Cássio, na verdade, considera Gustavo Maia muito bem, Cássio? Eu vou só pro bem. Para mim foi o terceiro melhor do esporte. Então vamos pro chatzinho, vamos pro enquetezinha. Foi muito. Eu achei Barleta melhor que ele. Maia e... Barleta muito bem também. Maia e Matheus Alexandre. Foi assim que eu coloquei, foi essa ordem que eu coloquei no bloco. Certo. Então, Márcio, Barleta fica com muito bem, tá? A Ju com bem. Adriel com razoável. E Gustavo Maia, a gente vai aqui pro voto do nosso chat, tá? Tiro rápido aquele voto expresso, né? Os 100 votos ali já vão decidir se a gente fica com Gustavo Maia muito bem ou bem, tá? Já que eu e Cássio a gente teve uma divisão aí em relação a avaliação dele. Enquanto a enquete, e detalhe, o chat está dividido, já percebe aqui, alguns acharam Barleta melhor, outros Gustavo Maia melhor, então vamos ver como essa enquete aí vai trazer. Enquete aberta, tá? Enquete aberta. Já podem votar aí se vocês consideraram Gustavo Maia bem ou muito bem, já começou equilibrado. Então essa enquete a gente vai deixar ela mais tempo no ar aí, pelo menos até 200, 300 votos, porque tá uma enquete equilibrada. E eu vou pegar aqui a mensagem de Henrique Moura, Cássio, para a gente esticar um pouquinho só um comentário sobre paciência. Ele falou que achou paciência bem. Eu acho que a comparação com o Coutinho tá ajudando um pouco paciência nesses minutos que ele tá jogando. É para ajudar. Eu acho justo que é para ajudar. Eu também acho. Mas eu iria com razoável. Eu acho que bem. Mas nesse caso assim, veja, é isso que eu tô falando. A cor que vai colocar, para mim, eu falei de paciência lá no começo. Meu irmão, eu gostei do cara. O cara domina todas as bolas. Já tinha sido assim no PV. Domina todas as bolas. Chuta de esquerda. Chuta de direita. Tem presença de área. Assim, ele de vez em quando acontece que contrata um atacante e o cara chega já destruindo. Infelizmente não foi assim, né? Passou em branco no Ceará, jogou pouquíssimo tempo, passou em branco hoje também. Assim, mas ao mesmo tempo tem jogador que quando faz esses mesmos minutos que paciência teve, Fred, foram poucos minutos, tanto no PV quanto no Lacerdão, e você fala, isso não vai ajudar ninguém. Isso aqui vai passar o contrato, não vai render nada. Até o momento, eu não tô achando isso. Eu tô achando isso, porra, eu acho que esse cara
eu acho que esse cara vai ajudar. Eu acho que tem um perfil para realmente ser um nome da posição ao longo da temporada. Um cara forte. Repito, todas ou quase todas as bolas que foram para ele, o cara ele consegue fazer a jogada desistir, pô. Assim, não é uma parede. de conseguir passar pelo marcador. E repito, quando o cara chutou de esquerda ali, foi um chute perigoso, o gol de central defendeu. Quando confesso, eu não estou cobrindo o treino toda essa forma, então acompanho os jogos. Na hora que foi bater a falta, eu fiquei ali. Eu disse, pô, pela posição que ele estava, eu disse, pô, vai bater de direita. Aí o cara, aí ele vai e bate da forma e bate de pé direito. Então o cara consegue chutar bem com as duas, porra. Então, assim, não é a coisa mais simples do mundo arrumar atacante dessa forma, tá? Nunca foi. Nunca foi. Então, enfim, independente de ser razoável, de ter sido bem, verde música e tal, eu acho que para essas partidas, analisando o início de paciência, nesses 2 primeiros jogos, nesses pouquíssimos minutos que ele jogou, perfeito. Eu achei, porra, foram poucos minutos nos 2 jogos, mas eu achei interessante, tá? Eu achei assim que eu acho que é um cara que vai ganhar posição sem muita titular razão. Contra o Jaguar para ter mais tempo, ou pelo menos jogar mais tempo. Veja, se ele tiver na Ilha do Retiro, eu acho que a torcida da Ilha do Retiro vai querer ver o cara. Eu acho até que merece ver o cara. Assim, e ele precisa também, já que é uma contratação desse nível, ele precisa mais de minutagem, né? Exatamente. Não dá para ser um cara de 5, 10 minutos. Começa a dar assim, eu disse, meu irmão, joga meia hora hoje. Nem que pode até sair o segundo tempo, mas joga o segundo tempo inteiro. Joga o segundo tempo inteiro ou o primeiro tempo inteiro. Que de repente isso aí, o cara vai encaixar com o time e encaixar, meu irmão. Agora, uma curiosidade, Cássio, não que, e talvez até o Sport esteja visualizando isso lá na frente, é que grande parte dos elogios que os torcedores do Eintracht Frankfurt fazem a ele é muito bem visto, tá? Não é que ele jogou a Bundesliga por algumas temporadas, não. Ele é um jogador querido no Eintracht Frankfurt. E muito porque entrava bem na reta final. Às vezes o time perdendo, ele entrava e empatava o jogo, às vezes o time empatando, ele entrava e ganhava o jogo. Mas ele não precisa ser esse cara do Sport. Ele era desse time porque o nível técnico desse time é outro. Veja, ele não vai ser esse cara do Sport. Isso aconteceu quando ele jogava porque havia peças melhores que ele. É só esse motivo. Nenhum jogador, que é o destaque é banco. Se ele é banco é porque tem alguém melhor, pô. Mas aí, Cássio, eu vou trazer um superchat que chegou aqui, que pode abrir esse debate. Vamos colocar, Márcio, por favor, na tela, o superchat sobre Pablo, tá? Eu vi que chegou aí superchat sobre Pablo. Não é esse não, é sobre Pablo, tá? Por isso que ele precisa ganhar esses minutos, porque daqui a pouco ele vai estar disputando esses minutos com o Pablo, pô. Então ele precisa ter esse tempo para de repente Pablo passar a ser esse cara. Esse cara que vai brigar por uns minutos para tentar mostrar alguma coisa. Não dá para ser paciência e Pablo fazendo isso, pô. Então assim, eu entendo a utilização dele nesses 2 primeiros jogos, de forma mais, enfim, com pouco tempo. Mas nessa semana, por exemplo, contra o Fortaleza, que é o jogo mais importante dessa sequência, da forma como a gente está vendo aqui, o ideal é que o Sport tenha paciência como titular, certo? Sim. Pronto. É bom que antes desse jogo, que ele tenha um pouquinho mais de tempo para não virar simplesmente a surpresa. O que é que esse cara pode fazer hoje? E ser mais uma atuação de, esse cara pode repetir hoje isso. Então, contra o Jaguar, ou contra o Santa, eu acho que ele vai ganhar bem mais, deveria pelo menos, ganhar muito mais espaço do que teve nesses 2 jogos contra a Ferroviária e Central. E aí, Cássio, respondendo, Pedro Henrique Costa pode jogar então aqui, Márcio, superchat. O que acham de Pablo, novo atacante do Sport? Já tá tão cravado assim? Eu vi o pessoal do Paraná. Não, o próprio que 45 de Eton já fez, já encaminhou. Já confirmou? Foi? Eu não vi não. Entrei direto aqui. Até eu vi que vai ter aquelas lives da madrugada para ir buscar ele, mas eu não tinha visto que GE e NE45 confirmaram, não. Não, mas deixa eu ver se eu acho a matéria aqui aqui, ó. Já abri. Sport aqui, já tá assim, ó. Sport encaminha, eu até mandei aqui no chat privado, tá? Já pode pegar aí. Sport encaminha a contratação. É um negócio realmente. Desde a hora do almoço eu fiquei sem celular e vim aqui direto para lá. Mas assim, outras pessoas podem estar por fora, que a gente joga na tela aí. É para isso que serve o site da gente, inclusive. Exatamente. E aí, Cássio? Veja, não viveu um bom ano, né? Aí. Senão não estaria a caminho, né?
Não, poderia estar, porque o Atlético foi rebaixado. Então o Atlético está naquela de ter que aliviar a folha. Mas Assim, o Mastriani, que fez um ano melhor, tá sendo disputadíssimo, né? Sim, mas porque ele fez um ano melhor, né, Fred? Então, é isso que eu tô dizendo. Pablo só tá ao alcance. Mastriani não tá ao alcance do esporte. Pablo tá ao alcance, que o ano foi ruim. Né? Valorizado. Isso, é isso. É isso que eu quis pontuar. Sim. Eu acho que tomara que Paciência seja o titular e que Pablo seja uma opção. Uma opção com rodagem de Série A para ser o banco. E até Thiago Medeiros até deu uma ele até falou uma coisa que acho que até ele tweetou assim, que isso será que pode sinalizar uma saída de Coutinho? Veja, se uma saída no sentido de jogar um outro time para tentar revalorizar o jogador, para, enfim, tirar o investimento que o Sport fez 7 milhões investiu 7 milhões, mas ao mesmo tempo, eu acho que não nesse momento. Eu acho que isso só poderia acontecer quando Zé Roberto for liberado. Sem Zé Roberto estar liberado, tem que ter 3 atacantes, pô, no elenco. Não acho que tem que ter 2, não. Por exemplo, assim, se Pablo chegar, é Paciência, Pablo e Coutinho. Porque nessa quantidade de jogos, Pernambuco, daqui a pouco vai ter a Copa do Brasil. O Sport joga desde a primeira fase na Copa do Brasil. Perceba que vai jogar dia 29, dia 1 e dia 4. E jogou hoje, domingo já. Ou seja, é muito jogo. Aí, de repente, um jogo é Paciência com Coutinho no banco. Outro jogo é Coutinho, Pernambucano, com... sei lá, Pablo no banco, outro jogo é Pablo, e por aí vai. Nesse momento, para mim, eu acho que não deveria significar a saída de Coutinho. A médio prazo, com o Zé Roberto liberado, talvez. Mas não tinha passado pela minha cabeça esse nome, tá? Sobre o nome de Pablo. Não sei quanto o Sport tem investido nisso, tu já meio que já largou, a gente já tá brincando aqui, não faço ideia. Mas nesse momento, pelo perfil dele, eu não acho que ele seja um jogador para tirar a titularidade de Paciência. Cássio, Pablo, ele nas últimas temporadas, ele não é horroroso, né? Assim, ele sempre tem números que deixam pelo menos ali como algo dentro do aceitável, né? Em 2024, que foi a pior temporada das últimas, ele fez 11 gols, mas jogou 53 vezes pelo Atlético Paranaense. Ou seja, um cara que o Atlético Paranaense foi um time que sofreu muito, né, e acabou rebaixado. Foi um cara que o Atlético Paranaense confiou. Tá? Em 2023, 16 gols em 51 jogos. Tá? Em 2022, 11 gols em 46 jogos. Pelo São Paulo, 13 gols no segundo ano, 13 gols no terceiro ano, 12 gols no segundo ano. Ou seja, deixa ali sua média de 11, 12 gols, né? De 11 a 15 você gols. Colocar né? Coutinho tem 12 gols ano passado. Sim, sim. A questão é, e fez raiva em quantos outros jogos? Assim, nesse nível, assim. Tem essa quantidade de gols e tem outros tantos ali, assistência errada, a chance clara desperdiçada, o pivô mal feito, assim, não vive boa fase. Mas, não sendo o 9, Lucas Ferraz, boa, Lucas. A gente esqueceu de Carlos Alberto, a gente estava falando dos atacantes, tudo. Ainda tem a gente esqueceu porque Carlos Alberto, ele não é ele faz a 9, mas ele não é. Mas ele faz a 9, mas só para dizer, porque a gente falou tantas opções na composição ofensiva do Sport, a gente não citou o Carlos Alberto, Fred, em nenhum momento. Simplesmente a gente esqueceu. Lucas tem razão. Mas, querendo ou não, pode fazer a 9 também. Pode fazer a 9. Quem não pode fazer a 9 é Romarinho, mas o Carlos Alberto pode fazer a 9. Cara de 1,83, pô. Mas no caso de Pablo, não sendo, eu acho que eu realmente acharia uma contratação ruim se fosse o seguinte: o Sport está montando o time para a primeira divisão e anunciou Pablo como o centroavante do Sport para a primeira divisão. Aí eu disse, rapaz, nesse caso não está sendo isso, tá? Nesse caso está sendo um jogador para disputar a posição. E isso pode ser bom. E isso pode ser bom. Então, ok. Não me ofende, não. Agora, Cássio, a gente chegou a falar isso no programa hoje. O mercado do esporte é um mercado realmente assim corajoso, um mercado de Série A, um mercado de quem está trabalhando e apostando fichas altas nessa sustentação em tentar criar raízes na Série A. Porque, veja só, os valores investidos e o fato de você ter, como a gente acaba de falar, nesse momento, 3 centroavantes de origem. Tá? E 3 centroavantes
de Série A, ainda que Coutinho não tenha jogado Série A, mas Coutinho é artilheiro da Série B, então é aquele jogador que sempre está na iminência de chegar na Série A. E a gente debateu muito isso ano passado, do quanto o Sport precisava de um terceiro centroavante. E Cauê falava o seguinte, Cássio, esse terceiro centroavante não precisava ser alguém de 150, de 200 mil reais. Ano passado o Sport tinha Coutinho, tinha Zé Roberto e não tinha o terceiro centroavante. E a gente deu o exemplo várias vezes de Paulo Sérgio, né, que parou pelo Náutico, né, acabou ali a Série C, ficou disponível e era um nome que estava no Recife, estava em casa e valor certamente abaixo de 100 e que poderia compor. Em uma Série A, pelo seu comentário, você é da linha que tem que ser tipo Pablo, Paciência e Coutinho, é isso mesmo, né? O terceiro não pode ser um terceiro como a gente considerou que poderia ser um terceiro como Paulo Sérgio ano passado. Coutinho, ou Pablo, ou Paciência. Quem perder essa disputa aí, aparentemente Coutinho larga em desvantagem, fica como terceiro e é um terceiro de peso, né? Um terceiro de alto salário. O Sport pagou 7 milhões em Coutinho, né? E hoje ele tá aí com o desenho de ser o terceiro atacante do Sport. Então, por isso que uma saída agora não surpreenderia. Para tentar tirar parte desse investimento, enfim, porque continua sendo um jogador jovem que ainda pode ter mercado. Mas eu só não faria isso exatamente agora para não ficar com os dois centroavantes. Eu teria 3, assim. Não tá investindo isso tudo. Se tá investindo, o Sport está investindo isso tudo, é para ter um elenco robusto. E o elenco não pode ser isso, ó. Aí, tipo, Paciência sentiu ali 3 toques na madeira aqui. Sentiu ali a panturrilha. Aí pronto, é Coutinho e Pablo agora. Aí não, mas Coutinho saiu. Aí é Pablo e quem? Aí tipo, aí assim. É isso, tá? Então, Pablo chega, não é um nome que chega com o peso que chegaria em outros tempos, né? Vem de temporadas irregulares, vem desvalorizado, vem numa curva de baixa, mas é um jogador que pode somar. Eu não vejo... Que não tenha sido muito caro, porque ele me ofendeu nessa contratação, não. Cássio, ao que parece é uma contratação de salário, né? Então fica num cenário melhor, né? Do que, por exemplo, os 15 milhões em Carlos Alberto, que ainda não foi anunciado, mas será anunciado. O Sport tem um investimento alto e um poder ofensivo considerável ali na frente para esse começo de temporada, tá? Vamos para mais superchats. E para finalizar também, tá? Maia e Lobato perceberam que essa é a grande oportunidade das suas carreiras e estão atuando de forma condizente. E aí ele brinca, né? Haja o que hajar, boa sorte a ambos. É isso, tá? Mas eu falei isso sobre... Eu falei sobre Maia, não da carreira, mas eu falei, Fred, sobre o momento dele no esporte, dele entender que, ó, se ele quiser brigar pela posição, dá a carga agora. Né? E Lobato é uma outra circunstância, uma outra situação ali. Se ele quiser, enfim, pavimentar a continuidade dele no clube, talvez seja esse momento. Então, eu concordo sim com essa mensagem. Eu não sei se a gente ainda tem algum superchat que não leu, tá? Pode colocar na tela, acho que temos aqui um superchat pelo menos que a gente não leu, tá? Acho que foram 2. Acho que Guilherme Braga e Veste foram os 2 superchats que a gente não leu. Ele não tá falando da gente não, tá? Ele tava discutindo... Veste, se você estiver falando da gente, você diz aí em outro momento. Mas eu tô dizendo que ele não tá falando da gente porque no momento que ele mandou o superchat, o pessoal tava nessa conversa de que Rivera não vale 30 milhões tal, e a gente não falou que não valia, né? Então eu imagino que ele estava ali num debate com a turma do próprio chat. Guilherme Braga, né, pergunta se a gente acha que Atencio vai precisar de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e que ele está preocupado com o nível de expectativa e impaciência da torcida. Um abraço, Braga. Olha, todo mundo passa... assim, os gringos
costumam passar por isso, né? Mas eu acho que esse jogador, ele vem do nível de competitividade, assim, ele não estava na baixa não, pô. O cara estava sendo campeão, estava jogando pressão de final. O cara estava jogando a Copa Argentina até o paralelo da Copa do Brasil, o cara estava jogando a final, tem um nível de pressão que o cara estava enfrentando. A adaptação talvez seja porque o futebol brasileiro, tecnicamente, está bem acima do argentino, de qualquer outro do continente, isso é um fato. E o Sport vai jogar a primeira divisão, então, ok, vai enfrentar um nível maior, mas em relação à pressão, o cara jogar no futebol argentino é pressão, pô. Eu acho que ele pode se adaptar sim, que tem idade para isso. E outra coisa, a gente fala muito que ele estava no Central Córdoba e tal, mas ele é um cara formado no Independiente, pô. Assim, então, assim, o cara é formado e dentro de uma pressão já. Cara, ele não foi criado num clube pequeno que tá vindo para cá, ele estava num clube menor, embora ele tenha sido campeão nacional no clube menor, mas o cara é do Independiente. Inclusive, é muito curioso, né? Assim, que o Sport conseguiu comprar um jogador do Racing, Fabrício Domingues, e um do Independiente e Atencio. Os caras, assim, na mesma janela, porque o Fabrício foi comprado agora, né, você conseguiu fazer 2 Pix. Um Pix pro Racing e um Pix pro Independente. Isso é curioso, isso aí. Márcio, pra gente fechar o Sport, tá? Faltou a avaliação de Pepa lá no campinho. Então, pra gente colocar aí a avaliação Muito de bem. Pepa. E também a avaliação final da enquete de Maia, né? Tem que ver aí o resultado da enquete de Maia, tá? Então, muito bem para Pepa, eu acho correto. O muito bem não é só pela atuação, é pela distribuição dos jogadores, é pelo processo, porra, né? mais do que atuação, é pela Isso. distribuição do time para a partida. Perfeito. E eu não tô. Deu o meu YouTube aqui, ele caiu. Eu não tô vendo, Márcio, o resultado ali de Gustavo Maia, mas eu acho que ele já colocou ali. É porque um verde é mais apagadinho. E as pessoas consideraram uma boa atuação de Gustavo Maia. Não tô vendo aqui o percentual. Achei aqui. 60-40, Cássio, pro bem, tá? 60-40 pro bem. Eu achei muito Obrigado, jogo, obrigado, Márcio. boca nenhuma. Eu achei muito bem. Eu gostei. Achei que o cara entrou com a fome de bola grande. É isso, tá? Assim a gente fecha essa primeira parte do programa em que a gente analisa Central 0, Sport 1.